Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. A Maldição. Um livro escrito por Stephen King. Capítulo 1. 111. Mais magro, sussurra o velho cigano de nariz carcomido para William Leck quando ele e sua esposa Hyde saem do tribunal. Apenas estas duas únicas palavras, carregadas pela doçura enjoativa do hálito dele. Mais magro. E antes que Alec possa recuar, o velho cigano estica o braço e acaricia a face com um dedo retorcido. Os lábios dele entreabrem-se como uma ferida, exibindo alguns cacos de dentes que despontam das gengivas como lápides quebradas. Cacos de dentes enegrecidos e esverdeados. A língua do velho se esgueira por entre eles, então desponta, para lamber os amargos lábios sorridentes. Mais magro. Essa recordação surgiu bastante a propósito, quando Billy Alec subiu na balança, às 7 da manhã, com uma toalha enrolada na cintura. O cheiro bom de bacon e ovos vinha do andar de baixo. Ele precisou esticar o pescoço um pouco para ler a marcação na balança. Bem, na verdade, precisou espichar-se mais do que um pouco. Precisou espichar-se bem. Era um homem grande. Grande demais, como gostava de dizer-lhe o Dr. Houston. Caso ninguém lhe tenha dito ainda, eu darei a informação. Anunciará o Dr. Houston após seu último check-up. Um homem com a sua idade, seus rendimentos, seus hábitos entram no território dos ataques cardíacos mais ou menos aos 38 anos. Billy, você devia emagrecer um pouco. Nesta manhã, contudo, havia boas novas. Ele baixara de 113 quilos para 111. Bem, na realidade, a balança marcará 113,8 quilos da última vez que tomara coragem para se pesar e dar uma olhada. Entretanto, estava de calça e tinha algumas moedas no bolso, sem falar no chaveiro e no canivete. Além disso, a balança do banheiro do andar de cima sempre marcava a mais. Ele estava moralmente convicto disso. Quando garoto, em Nova York, ele ouviu dizer que ciganos tinham o dom da profecia. Talvez ali estivesse a prova. Billy tentou rir, mas conseguiu apenas esboçar um sorriso. Ainda era muito cedo para rir dos ciganos. O tempo passaria e as coisas entrariam em perspectiva de novo. Ele tinha idade bastante para saber disso. Agora, no entanto, sentiu o estômago muito dilatado embrulhar-se quando pensou em ciganos e desejou fervorosamente nunca mais ver nenhum enquanto vivesse. De agora em diante, rejeitaria a leitura de mãos em festa, se contentaria com o tabuleiro ou Ouija. Se chegasse a tanto. Billy? A voz vinha do andar de baixo. Estou indo. Ele se vestiu, notando com desgosto quase subliminar que, apesar dos 2 quilos perdidos, a cintura da calça estava ficando novamente apertada. No momento, sua cintura estava com 107 centímetros. Havia parado de fumar exatamente a 0h01 do dia de Ano Novo, porém pagará o preço. E, poxa, como pagará? Desceu para o térreo com o colarinho aberto e a gravata em torno do pescoço. Linda, sua filha de 14 anos, acabava de cruzar a porta, em um esvoaçar de saia balanceio do rabo de cavalo, atado essa manhã com uma sexy fita de veludo. Tinha os livros debaixo do braço. 2 espalhafatosos pompons de líder de torcida roxo e branco estavam pendurados na outra mão. Tchau, pai. Tenha um bom dia, Lynn. Ele se sentou à mesa e pegou o The Wall Street Journal. Querido, disse Hyde. Meu bem, respondeu ele eloquentemente e largou o jornal com a frente virada para baixo, ao lado da bandeja giratória. Hyde colocou o café da manhã diante dele, um monte fumegante de ovos mexidos, um pãozinho com passas, 5 tiras de bacon crocante. Uma boa refeição. Ela se sentou na cadeira diante dele e acendeu um Vantage 100. Janeiro e fevereiro tinham sido tensos, demasiadas conversas que eram apenas discussões disfarçadas, com os dois terminando por dormir muitas noites de costas um para o outro. Entretanto,
Tinham alcançado o modus vivendi. Hyde parara de implicar com ele sobre o peso, e Billy parara de censurá-la por seu maço e meio de cigarros diários. Isso garantirá uma primavera bastante satisfatória. E, além do equilíbrio particular de ambos, houvera outras coisas boas. Alec fora promovido. Greeley, Paisley e Kinder agora era Greeley, Paisley, Kinder e Alec. A mãe de Hyde finalmente resolvera concretizar a longa ameaça de voltar para a Virgínia. Linda por fim conseguirá entrar para o quadro de líderes de torcida. Na opinião de Billy, isso tinha sido uma bênção. Algumas vezes tivera certeza de estar caminhando para um colapso nervoso devido aos melodramas da filha. Enfim, tudo ficará ótimo. Então, os ciganos chegaram à cidade. Mais magro, dissera o velho cigano, e que diabo seria aquilo no nariz dele? Sífilis? Câncer? Ou algo ainda pior, como lepra? E, por falar nisso, por que não esquecer essa história? Por que não sepultá-la de uma vez? Você não consegue tirar isso da cabeça, hein? Disse Hyde de repente, tão de repente que Alec deu um pulo na cadeira. Não foi culpa sua, Billy. O juiz declarou isso. Não era nisso que eu estava pensando. Pois então, no que você estava pensando? No jornal, ele respondeu. Diz que a construção civil baixou novamente esse trimestre. Claro, ele não teve culpa. O juiz disse isso. Juiz Rossington. Cary, para os amigos. Amigos como eu, pensou Alec. Eu e o velho Cary Rossington jogamos muitas partidas de golfe, como você bem sabe, Hyde. Em nossa festa de fim de ano, há 2 anos, quando pensei em parar de fumar, mas não parei. Quem agarrou seu peitinho tão tentador durante o tradicional beijo de Feliz Ano Novo? Quem foi? Ora, francamente, foi o bom e velho Cary Rossington, tão certo como eu vivo e respiro. Sim, o bom e velho Cary Rossington, diante de quem Billy argumentara em mais de uma dúzia de casos municipais. O bom e velho Cary Rossington, com quem Billy às vezes jogava poker no clube. O bom e velho Cary Rossington, que não se tinha declarado suspeito quando seu bom e velho parceiro de golfe e poker Billy Alec, Cary às vezes lhe batia nas costas e gritava: "Como vão as coisas, grande Bill?" Apresentou-se diante dele no tribunal, não para debater algum ponto da lei municipal, mas acusado de homicídio culposo por atropelamento. E quando Cary Rossington não se declarou suspeito para julgá-lo, quem o criticaria? Crianças? Quem, em toda a bela cidade de Fireville, seria o crítico? Ora, ninguém. Ninguém criticou. Afinal, o que eram eles? Nada mais do que um bando de ciganos imundos. Quanto mais cedo dessem fora de Fireville e pegassem a estrada em suas velhas caminhonetes com adesivos da ANA, Associação Nacional do Rifle, colados nos para-choques traseiros, quanto mais cedo víssemos as traseiras de seus trailers e suas carroças de fabricação caseira, melhor. Quanto mais cedo, mais magro. Hyde apagou o cigarro e disse: "Não é nada de baixo na construção civil. Conheço você muito bem." Billy também achava isso. E achava que ela também andava pensando a respeito do assunto. O rosto dela estava muito pálido. Ela aparentava a idade que tinha, 35 anos, e isso era raro. Haviam se casado jovens, muito jovens, e ele ainda se lembrava do vendedor que lhes aparecerá à porta, vendendo aspiradores de pó 3 anos após terem se casado. Ele fitara Hyde Alec, então com 22 anos, e perguntara polidamente: "Sua mãe está em casa, meu bem?" De qualquer modo, não me perturbou o apetite, ele disse, e era verdade. Angustiado ou não, ele fizera uma devastação nos ovos mexidos, e do bacon nem havia mais sinal. Billy bebeu metade do suco de laranja e deu a Hyde o grande e velho sorriso Billy Alec. Ela tentou retribuir o sorriso, sem grande êxito. Ele a imaginou usando um aviso: "Meu sorriseiro está temporariamente fora de serviço." Ele estendeu o braço sobre a mesa e pegou a mão dela. "Hyde, está tudo bem. E, mesmo que não esteja, tudo já acabou. Eu sei que já. Eu sei. E Linda, ela está?" "Não, não está mais." Ela disse que as amigas estão dando muita força para ela. Por cerca de uma semana após o ocorrido, a filha deles havia passado maus momentos. Voltava da escola em lágrimas ou quase chorando. Parara de comer. Estava irritadiça. Decidido a não exagerar em sua reação, Alec tinha ido procurar a orientadora dos deveres de casa, o diretor assistente e a professora mais querida de Linda, a Sorta Nearen, que dava aulas de educação física e de animação de torcida. Ele averiguou. Aí estava uma boa palavra jurídica, que tudo aquilo era principalmente resultado de implicâncias, uma provocação rude e sem graça, comum entre os jovens daquela idade, além de inconveniente, em vista das circunstâncias. Mas o que se pode esperar de uma faixa etária para quem piadas de humor negro são o máximo? Ele levou Linda para um passeio rua acima. A Lantern Drive era margeada por residências recuadas da rua e de bom gosto. As do começo custavam cerca de $75.000, chegando a $200.000 as que tinham piscina coberta e sauna, mais no final da rua, onde ficava o Country Club. Linda usava o velho short xadrez, agora rasgado na bainha, e, Alec notou, as pernas dela estavam tão esguias e compridas que o elástico da perna da calcinha de algodão amarela aparecia. Sentiu uma pontada de pena e terror ao mesmo tempo. Ela estava crescendo. Dilly imaginou que Linda sabia que o velho short xadrez já estava pequeno e surrado, mas achava que ela usava por ser um elo com uma infância mais tranquila, uma infância que pais não tinham que comparecer a um tribunal e ser julgados, pouco importando quão predeterminado pudesse ser o tal julgamento, com o velho parceiro de golfe e bolinador, beberrão dos peitos da esposa do acusado, o velho Cary Rossington, atrás do martelo.
Uma infância em que colegas não corriam até você no campo de futebol durante o quarto tempo, enquanto você lanchava, para perguntar quantos pontos seu pai fizera por encaçapar a velha. Você compreende que foi um acidente, não é, linda? Ela assente com a cabeça, sem olhar para ele. Compreendo, papai. Ela apareceu de repente, entre dois carros, sem olhar para os lados. Eu não tive tempo de frear. Foi absolutamente impossível. Não quero mais ouvir nada sobre isso, papai. Sei que não quer, diz ele. Eu também não quero falar, mas você tem ouvido a respeito. Na escola. Ela o fita temerosamente. Papai, você não. Não fui à escola. Oh, fui. Fui, sim. Mas cheguei lá depois das 3:30 da tarde de ontem. Não havia nenhum aluno por lá, pelo menos que eu pudesse ver. Ninguém vai saber. Ela relaxa. Um pouco. Soube que você está passando maus momentos com os colegas. Sinto muito. Não tem sido tão ruim, diz ela, pegando a mão dele. Seu rosto, com um recente punhado de espinhas na testa, conta uma história diferente. As espinhas dizem que a convivência no colégio tem sido terrível. Ter um pai detido é uma situação que nem mesmo Jude Bloom vivenciou, embora provavelmente tenha que vivenciar um dia. Também soube que você tem lidado bem com a situação, diz Billy Alec, não dando grande importância ao que dizem. Por quê? Se eles perceberem que as piadinhas a deixam irritada. Sim, eu sei, diz ela taciturnamente. A sorta, Nearen falou que sente muito orgulho de você, continua ele. É uma pequena mentira. A sorta, Nearen não dissera precisamente isso, mas falará bem de Linda, e isso era quase tão importante para Alec quanto era para a filha. E essas palavras fazem um milagre. Os olhos dela brilham, e ela olha para Alec pela primeira vez. Ela disse isso? Disse, confirma Alec. A mentira sai fácil e convincente. Por que não? Ultimamente ele tem dito um bocado de mentiras. Ela lhe aperta a mão e sorri agradecida. Eles logo esquecerão isso, Lynn. Encontrarão outro osso para roer. Alguma garota ficará grávida, um professor terá um colapso nervoso ou um garoto será apanhado por vender maconha ou cocaína. Então, você ficará fora da vista deles. Entendeu? Ela de repente passa os braços em torno dele e o abraça com força. Ele decide que a filha, afinal de contas, não está crescendo assim tão depressa e que nem todas as mentiras são ruins. Eu amo você, papai, diz ela. Também amo você, Lynn. Ele a abraça também e, de repente, alguém liga um potente amplificador estéreo dentro do cérebro dele. Ele torna a ouvir o baque duplo. O primeiro, quando o para-choque dianteiro do Oldsmobile bate na velha cigana com um lenço vermelho berrante sobre os cabelos desalinhados. O segundo, quando os enormes pneus dianteiros passam sobre o corpo dela. Hyde grita, e a mão dela sai do colo de Alec. Alec abraça a filha com mais força, sentindo todo o corpo ficar arrepiado. Mais ovos? Pergunta Hyde, interrompendo seu devaneio. Não, não, obrigado. Ele contemplou o prato vazio com certo ar de culpa. Não importava o quanto as coisas estivessem ruins, jamais lhe tiravam o sono ou o apetite. Tem certeza de que está? Bem? Ele sorriu. Estou bem. Você está bem. Linda está bem. E, como dizem nas novelas, o pesadelo terminou. Podemos retomar nossas vidas? É uma excelente ideia. Dessa vez, Hyde oferece um sorriso, seu verdadeiro sorriso. Parecia ter menos de 30 anos de novo e estava radiante. Quer o resto do bacon? Ainda sobraram 2 fatias. Não, responde ele, pensando na maneira como a calça apertava sua cintura macia. Que cintura? Ah, fala em sua mente pequena e insosso Don Hickles. A última vez que você teve cintura foi por volta de 1978, seu bolo fofo, como precisava encolher o estômago para fechar o botão. Então, recordando a balança, diz, vou querer uma fatia. Perdi 2 quilos. Apesar da recusa inicial, Hyde já tinha ido até o fogão. Às vezes ela me conhece tão bem que chega a ser deprimente, pensou ele. Hyde olhou para trás. Então, você ainda pensa naquilo? Não, não penso, disse ele, exasperado. Um homem não pode perder 2 quilos em paz? Você vive dizendo que gostaria de me ver mais magro, um pouco menos gordo. Ela o fizera pensar no cigano outra vez. Droga! O nariz carcomido do cigano e a sensação escamosa daquele dedo, deslizando por sua face antes que ele pudesse reagir e recuar, do jeito como nos afastamos de uma cobra ou de um bando de besouros movimentando-se sob um tronco apodrecido. Ela lhe trouxe o bacon e deu-lhe um beijo no rosto. Desculpe. Vá em frente e perca um pouco de peso. Entretanto, se não perder nada, lembre-se do que diz o Sr. Rogers. Gosto de você do jeito que você é. Terminaram, ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão para o jornal virado junto à bandeja giratória, mas aquilo era deprimente demais. Ele se levantou, saiu da casa e encontrou o New York Times em cima do canteiro. O garoto sempre o atirava em cima do canteiro, nunca tinha os exemplares certos no fim da semana e nunca se lembrava do sobrenome de Bill. Por várias vezes Billy se perguntara se seria possível um garoto de 12 anos se estar sofrendo do mal de Alzheimer. Levou o jornal para dentro, abriu na seção esportiva e comeu o bacon. Estava concentrado na sessão sobre beisebol quando Hyde lhe trouxe a outra metade do muffin inglês, dourado pela manteiga derretida. Aleco comeu quase sem perceber o que fazia. Capítulo 2.
110 na cidade, um processo por perdas e danos que se arrastara por mais de 3 anos, e que ele esperava, de uma forma ou de outra, ver arrastar-se por mais 3 ou 4 anos, chegou a um inesperado e gratificante fim no meio da manhã, como reclamante, durante um excesso do tribunal, concordando em encerrar tudo por uma quantia pura e simplesmente estonteante. Alec não perdeu tempo. Providenciou para que o reclamante, um fabricante de tintas de Senenectade, e seu cliente assinassem um acordo na sala de audiências. O advogado do reclamante observava com visível consternação e descrença, enquanto seu cliente, presidente da companhia Good Luck Pint, rabiscava o nome em 6 cópias do acordo, e depois, quando o funcionário do tribunal autenticou uma cópia atrás da outra, a cabeça careca reluzindo suavemente. Billy ficou sentado, quieto, as mãos relaxadas no colo, com a sensação de que ganhará na loteria de Nova York. À hora do almoço tudo estava terminado, exceto as aclamações. Billy levou seu cliente até o Olonês, pediu chivas em um copo longo para o cliente e um martini para si mesmo. Depois ligou para casa para falar com Hyde. Moe, ele disse quando ela atendeu. Era o nome de um resort, uma espaçosa construção ao norte do estado de Nova York, onde tinham passado a lua de mel, presente dos pais de Hyde, havia muito tempo. Os dois tinham ficado apaixonados pelo lugar, desde então, haviam passado 2 férias lá. O quê? Moe, repetiu ele. Se não quiser ir, convido Gillian, do escritório. Não, você não fará isso. Billy, o que está acontecendo? Quer ir ou não? É claro que quero. Este fim de semana? Amanhã. Se conseguir a ajuda da senhora Bean para ficar de olho em Linda e certificar-se de que a roupa seja lavada, além de impedir quaisquer orgias na frente da televisão na sala de visitas. E se? O grito agudo de Hyde abafou a voz dele por um instante. O seu caso, Billy, o negócio das tintas, o colapso nervoso, o episódio psicótico, Cully vai fazer um acordo. Aliás, ele já fez. Depois de aproximadamente 14 anos de tolice de sala de conselho e longas opiniões, legais significando exatamente nada, seu marido finalmente venceu uma causa para os mocinhos. Clara, decisivamente e sem sombra de dúvida. Cully quis um acordo e estou me sentindo o máximo. Billy, meu Deus. Ela gritou novamente, agora tão alto que o telefone distorceu a voz dela. Billy manteve distante do ouvido, sorrindo. Quanto seu cliente vai receber? Ele mencionou a quantia e, dessa vez, precisou manter o fone longe do ouvido por quase 5 segundos. Será que Linda se incomoda se tirarmos 5 dias de folga? Por que se incomodaria se vai poder ficar acordada até tarde vendo televisão e chamar George de Ever para ficarem conversando sobre garoto, enquanto acabam com meus chocolates? Está brincando? Acha que lá está fazendo frio nessa época do ano? Billy, quer que ponha sua jaqueta verde na mala? Prefere sua parca ou jaqueta jeans? Ou os dois? Você acha? Billy respondeu que ela mesma escolhesse e voltou para junto de seu cliente. O homem agora já tinha tomado metade do enorme copo de chiva. Se queria contar anedotas polonesas. Dava a impressão de que fora atingido por um martelo. Alec bebeu seu martini e ouviu, sem prestar muita atenção, velhas piadas sobre carpinteiros e restaurantes poloneses, a cabeça alegremente ocupada com outros assuntos. Aquele caso podia ter implicações de longo alcance. Ainda era muito cedo para dizer que mudaria o curso de sua carreira, mas era possível. Era bem possível. Nada mal para o tipo de caso que os grandes escritórios aceitavam gratuitamente. Podia significar que o primeiro baque joga Hyde para frente. Por um momento, ela o aperta. Billy mal toma consciência da dor em sua virilha. O baque é forte bastante para fazer o cinto de segurança travar-se. O sangue voa, 3 gotas do tamanho de moedas, e salpica o para-brisa como chuva vermelha. Ela nem mesmo tem tempo de começar a gritar. Irá gritar mais tarde. E ele nem mesmo tem tempo de começar a compreender. O começo da compreensão chega com o segundo baque. Então, ele engoliu o resto do martini de uma só vez. Os olhos se encheram de lágrimas. Você está bem? Perguntou o cliente, David Duganfield. Estou tão bem que você nem acreditaria. Billy estendeu a mão sobre a mesa, na direção do cliente. Parabéns, David. Não pensaria mais no acidente, não pensaria mais no cigano de nariz carcomido. Ele era um dos mocinhos. Tal fato estava evidente no forte aperto de mão de Duganfield em seu sorriso cansado, ligeiramente forçado. Obrigado, cara, disse Duganfield. Muito obrigado mesmo. Ele se inclinou de repente sobre a mesa e abraçou Billy Alec desajeitadamente. Billy retribuiu o abraço. Entretanto, quando o braço de David Duganfield enlaçaram seu pescoço, Billy sentiu uma palma deslizar-lhe pelo canto da face e tornou a pensar na estranha carícia do velho cigano. Ele me tocou, pensou Alec, estremecendo enquanto ainda abraçava seu cliente. A caminho de casa, tentou pensar em David Duganfield. Aquele era um bom tema para pensar. Mas, em vez de Duganfield, viu-se pensando em Ginelli quando estava na altura da ponte Triborough. Ele e Duganfield haviam ficado a maior parte da tarde no Olonês. Porém, o primeiro impulso de Billy havia sido levar seu cliente até o Three Brothers, restaurante em que Richard Ginelli constava como sócio anônimo. Fazia anos que não aparecia lá. Com a reputação de Ginelli, não seria prudente. Mas era ainda no Brothers que sempre pensava primeiro. Billy fizera algumas excelentes refeições, passará bons momentos lá, embora Hyde nunca tivesse gostado muito do lugar ou de Ginelli. Ginelli a assustava, pensou Billy. Estava passando pela saída para Gun Hill Road, na rodovia de Nova York,
quando seus pensamentos voltaram para o velho cigano, tão previsivelmente como um cavalo retornando à própria baia. Foi em Ginelli que você pensou primeiro. Quando chegou em casa aquele dia e Hyde ficou sentado na cozinha, chorando, foi em Ginelli que você pensou primeiro. Ei, Rich, matei uma velha hoje. Posso ir até a cidade e falar com você. Mas Hyde estava no aposento ao lado, e ela não compreenderia. A mão de Billy pousou no telefone, depois se afastou. Com súbita clareza, ocorreu-lhe que ele era um bem-sucedido advogado de Connecticut que, quando as coisas ficavam pretas, pensava em ligar apenas para uma única pessoa, um gangster de Nova York que, aparentemente, adotará o costume de, no correr dos anos, abater os concorrentes a tiros. Ginelli era alto, não muito atraente, mas em quem as roupas assentavam bem. Tinha uma voz forte e gentil. Não o tipo de voz que se pudesse associar a drogas, depravação e assassinato. Ele estava associado aos três, caso se acreditasse em sua ficha policial. Mas tinha sido a voz de Ginelli que Billy quisera ouvir naquela terrível tarde depois que Duncan Oakley, chefe de polícia de Fairview, o havia liberado. Ou vai ficar aí o dia inteiro? O quê? Exclamou Billy, sobressaltado. Percebeu então que estava parado em uma das poucas cabines de pedágio de Rio operadas por um ser humano. Perguntei se você vai pagar ou ficar. Certo, disse Billy, entregando $1. Pegou o troco e continuou dirigindo. Quase em Connecticut, 19 saídas para chegar até Hyde. Depois, partida para Moon. Duganfield não estava funcionando como distração. Então, tente Moon. Que tal esquecer a velha cigana e o velho cigano apenas por um momento? Entretanto, foi para Ginelli que seus pensamentos retornaram. Billy o conhecera por intermédio da firma, que fizera algum trabalho jurídico para Ginelli 7 anos atrás, trabalho de incorporação. Billy, então um advogado muito jovem, receberá a incumbência. Nenhum dos sócios mais antigos sequer tocaria no trabalho. Já naquela época, a reputação de Rich Ginelli era muito ruim. Billy nunca perguntara a Kirk Pensley por quê. Afinal, a firma aceitara Ginelli como cliente. Teriam respondido a ele que cuidasse de sua parte e deixasse as questões morais para os mais velhos. Billy supusera então que Ginelli estivesse a par de algum segredo vergonhoso de alguém, pois ele era um homem que sabia de tudo o que se passava ao redor. Billy iniciará seu trabalho de 3 meses para a empresa Tree Brothers esperando antipatizar com o homem para quem estava trabalhando, ou talvez mesmo temê-lo. Entretanto, viu-se atraído por ele. Ginelli era carismático, uma companhia divertida. Além do mais, tratava Billy com uma dignidade e respeito que ele só encontraria em sua própria firma 4 anos mais tarde. Billy diminuiu a velocidade ao aproximar-se do pedágio de Norwalk, pagou 35 centavos e tornou a misturar-se ao trânsito. Sem pensar, inclinou-se e abriu o porta-luvas. Debaixo dos mapas e do manual do proprietário havia 2 pacotes de bolinho recheado Twinkies. Ele abriu um e começou a comer rapidamente, algumas migalhas caindo em sua roupa. Todo o seu trabalho para Ginelli tinha ficado pronto muito antes que um júri de Nova York o tivesse indiciado por ordenar uma onda de execuções no estilo do submundo do crime, na esteira de uma guerra do tráfico. A indiciação viera do Tribunal Superior de Nova York no outono de 1980. Na primavera de 1981, as acusações foram sepultadas, em vista principalmente de uma taxa de 50% de mortalidade entre as testemunhas do Estado. Uma delas explodiu junto com o carro, em companhia de 2 dos 3 detetives da polícia incumbidos de protegê-la. Outra teve a garganta perfurada pelo cabo quebrado de um guarda-chuva enquanto se sentava em uma cadeira de engraxate na Grand Central Station. As outras 2 testemunhas-chave, não surpreendentemente, decidiram que não tinham mais certeza de ouvirem dizer que Richie Martello Ginelli havia ordenado a morte de um chefão do tráfico no Brooklyn chamado Richowski. Westport, Southport, quase em casa. Ele tornava a inclinar-se e tateava o porta-luvas. Ah! Ali estava um pacote pela metade de amendoins de linha aérea. Estavam moles, mas ainda comíveis. Billy Alec começou a mastigá-los, sem saboreá-los, assim como não saboreara os Twinkies. No correr dos anos, ele e Ginelli haviam trocado cartões de Natal e se encontrado para uma refeição ou outra, em geral, no Tree Brothers. Após o que Ginelli mencionava teimosamente como meus problemas jurídicos, os encontros cessaram. Parte disso era devido a Hyde, ela se tornará uma resmungona de primeira categoria quando o tema era Ginelli, mas parte também fora decidida pelo próprio Ginelli. É melhor você parar de vir aqui por uns tempos, ele dissera a Billy. O quê? Por quê? Perguntara Billy de forma inocente, como se ele e Hyde não houvessem discutido a mesma coisa na noite anterior. Por quê? Para o mundo, eu sou um gangster, responderá Ginelli. Advogados em começo de carreira que se associam a gangsters não crescem, William. É isso. Para progredir, você tem que manter sua fachada limpa. É só por causa disso, mesmo? Ginelli sorrira de maneira estranha. Bem, ainda há outras coisinhas. Como o quê? William, espero que você nunca tenha de descobrir. Apareça para um café de vez em quando. A gente bate um papo e dá umas risadas. Mantenha contato, é o que estou dizendo. Assim, ele mantivera contato, aparecendo lá de vez em quando, embora os intervalos houvessem ficado cada vez maiores, admitiu para si mesmo, enquanto ganhava a rampa de saída para Fairview. E quando se vira enfrentando que poderia ser uma acusação de atropelamento negligente, foi em Ginelli que pensara primeiro. Ora, mas o bom e velho pegador de tetas Cary Rossington cuidou disso, ele ouviu em sua mente. Então, por que agora está pensando em Ginelli? Moe, é nisso que devia estar pensando.
E em David Duganfield, a prova de que os bons sujeitos nem sempre são os últimos. E em perder mais alguns quilos. Entretanto, quando entrava na garagem, viu-se pensando em algo que Ginelli havia dito. William, espero que você nunca tenha de descobrir. Descobrir o quê? Perguntou-se Billy, e então Hyde saiu voando pela porta da frente para beijá-lo, fazendo esquecer tudo por algum tempo. Capítulo 3. Moon. Aquela era a terceira noite deles em Moon, e haviam acabado de fazer amor. Tinha sido a sexta vez em 3 dias, uma vertiginosa mudança no ritmo costumeiro e tranquilo de 2 vezes por semana. Billy ficou quieto ao lado dela, gostando de sentir seu calor, gostando do cheiro de seu perfume, anais, misturado ao seu suor limpo e ao odor de sexo. Por um momento, o pensamento fez uma hedionda conexão cruzada e ele estava vendo a cigana, um instante antes de o velho Oldsmobile atingi-la. Por um momento, ouviu uma garrafa de Perrier estilhaçando-se. Depois as visões sumiram. Ele se virou para a esposa e a abraçou com força. Ela retribuiu o abraço e deslizou a mão livre pela coxa dele. Sabe de uma coisa? Ela disse. Se eu tiver outro orgasmo desses que vai até o cérebro, não vai sobrar mais nada dele. Isso é mito, disse Bill, sorrindo. O quê? Que um orgasmo pode ir até o cérebro? Não. Isso é verdade. O mito é a história de perdermos células cerebrais para sempre. As que gastamos no orgasmo tornam a crescer. Bem, você falou, está falado. Hyde aninhou-se mais confortavelmente perto dele. A mão subiu até o alto da coxa, tocou-lhe o pênis de leve e amorosamente, brincou na extensão dos pelos púbicos. No ano anterior, ele ficará tristemente surpreso ao perceber os primeiros fios grisalhos ali, naquele lugar que seu pai chamara de Bosque de Adão, e depois subiu pela colina do ventre. Ela ergueu-se subitamente, apoiada nos cotovelos, sobressaltando um pouco. Ele não estava dormindo, mas caminhava para isso. Você perdeu peso mesmo. Ai, Billy Alec, você está mais magro. Ele bateu na barriga, que às vezes chamava de a casa que a Budweiser construiu, e riu. Nem tanto. Ainda pareço o único homem no mundo que está grávido de 7 meses. Você continua grande, mas não tanto quanto antes. Eu sei. Consigo perceber. Quando se pesou pela última vez? Ele procurou lembrar. Tinha sido na manhã em que Cunliffe fizera o acordo. Seu peso baixara para 111. Eu disse para você que tinha perdido 2 quilos. Lembra-se? Bem, amanhã de manhã cedo você se pesa de novo. Ela disse. Não tem balança no banheiro. Alec respondeu satisfeito. Está brincando. De jeito nenhum. Mo é um lugar civilizado. Encontraremos uma. Ele estava começando a cochilar novamente. Se é o que você quer, tudo bem. Eu quero. Ela era uma boa esposa, pensou ele. Ao longo dos últimos 5 anos, desde que começara a ganhar peso com regularidade e a corpulência fora ficando visível, Billy anunciará dietas ou programas de exercícios para ficar em forma. As dietas tinham sido marcadas por uma infinidade de infrações. Um cachorro-quente ou 2 no início da tarde, suplementando o almoço de iogurte, ou talvez um hambúrguer ou 2 devorados apressadamente, numa tarde de sábado. Quando Hyde estava no leilão ou numa venda de objetos usados, vez ou outra, inclusive, ele chegará a humilhar-se ante os horrorosos sanduíches quentes encontrados na pequena loja de conveniência, que ficava 1,5 quilômetro estrada abaixo. A carne dos sanduíches parecia pedaço de pele estuicada após ter passado pelo forno de micro-ondas, porém ele não se lembrava de ter jogado nenhum resto fora. Gostava de cerveja, tudo bem, era uma fraqueza, porém gostava ainda mais de comer. Linguado à moda de Dover parecia um prato divino em um dos mais refinados restaurantes de Nova York. Mas se ele estivesse sentado diante da televisão vendo um jogo, um saco de Doritos e pasta de frutos do mar para acompanhá-los era o ideal. Os programas de exercícios físicos duravam às vezes uma semana, e então o horário de trabalho interferia. Simplesmente, ele perdia o interesse. No porão, um conjunto de halteres permanecia esquecido em um canto, acumulando teias de aranha e ferrugem. Eles pareciam censurá-lo. Sempre que ele descia até lá, Billy procurava não olhar para eles. Assim, ele encolhia ainda mais a barriga e anunciava confiante a Hyde que perderá 7 quilos. Estava agora com 106. Ela sentia, respondia que estava muito contente. Claro que percebia a diferença, mas sabia o tempo todo, porque via o saco, ou os sacos, de Doritos vazio no lixo. E desde que Connecticut adotará a lei da reciclagem, as garrafas e latas vazias na despensa se tinham tornado uma fonte de culpa quase tão grande quanto os halteres. Hyde o via dormindo, ainda pior, via urinando. Ninguém consegue contrair a barriga quando urina. Ele já tentará. Sabia ser impossível. Hyde sabia que Billy perderá 1,5 quilo, 2 no máximo. Pode-se enganar a esposa sobre outra mulher, pelo menos durante algum tempo, mas não sobre o próprio peso. Uma mulher que suporta nosso peso de vez em quando, à noite, sabe o quanto pesamos. Contudo, ela sorria e dizia, claro que você parece melhor, querido. Uma parte disso talvez não fosse tão admirável, mantinha calado sobre os cigarros dela, porém ele não se iludia em pensar que isso era tudo, pelo menos, a maior parte. Tratava-se de uma forma de deixá-lo conservar o amor próprio. Billy? O que é? Arrancado do sono uma segunda vez, Billy olhou-a, um tanto divertido, um tanto irritado. Você se sente perfeitamente bem? Eu me sinto ótimo. Que história é essa de você se sente perfeitamente bem? Ora,
Às vezes, dizem que uma perda de peso não planejada pode ser indício de alguma coisa. Me sinto excelente. E se não me deixar dormir, eu lhe provo que digo subindo em cima de você outra vez. Vá em frente. Ele grunhiu. Ela riu. Logo, estavam dormindo. E, no sonho, ele voltava com Hyde do Shopping N-Save, com a diferença de que, desta vez, ele sabia que era um sonho, sabia o que ia acontecer e queria dizer a ela que parasse o que estava fazendo, que ele precisava concentrar toda a atenção em dirigir, porque logo uma velha cigana romperia entre dois carros estacionados, um Subaru amarelo e um Firebird verde escuro, para ser exato. E essa velha estaria usando fivelas baratas infantis de plástico nos cabelos grisalhos, e ela estaria olhando, fixamente para frente, em vez de observar os lados. Ele queria dizer a Hyde que aquela era sua chance de desfazer tudo, de modificar o acontecido, de consertar. Mas ele não podia falar. O prazer despertava novamente ao toque dos dedos dela, brincando primeiro, depois mais seriamente. Seu pênis enrijecia enquanto ele dormia, e Billy virou ligeiramente a cabeça ao clique metálico do zíper, descendo, dente por dente. O prazer misturou-se uma sensação de terrível inevitabilidade. Agora já via o Subaru amarelo à frente, estacionado atrás do Firebird verde, com listas brancas de carro de corrida ao longo da lataria. E, do meio deles, um relance de colorido pagão, mais berrante e mais vital do que qualquer trabalho de pintura efetuado em Detroit ou em Toyota Village. Billy tentou gritar. Pare com isso, Hyde. É ela. Vou matá-la novamente, se você não parar com isso. Pelo amor de Deus. Não. Por favor. Oh, meu Deus. Não. Entretanto, a figura brotou do meio dos carros. Alec tentava tirar o pé do acelerador e passá-lo para o freio, mas ele parecia ter ficado colado onde estava, pressionado com uma terrível e irrevogável firmeza. O cola-tudo da inevitabilidade. Ele pensou loucamente, tentando girar o volante, mas este tampouco girava. Estava preso, bloqueado. Então, tentou preparar-se para a colisão. Foi quando a cabeça da cigana se virou, e não era a velha. Oh, não. Era o cigano de nariz carcomido. Só que, agora, ele não tinha mais olhos. No instante antes de o Oldsmobile bater nele e derrubá-lo, Alec viu as órbitas vazias se fitavam. Os lábios do velho cigano distenderam-se em um sorriso obsceno, uma lua crescente abaixo do carcomido horror de seu nariz. E então, plof plof, uma das mãos se agitou acima do capô do Oldsmobile, coberta de rugas, ornada de anéis pagãos e metal trabalhado. 3 gotas de sangue salpicaram o para-brisa. Alec percebeu vagamente que a mão de Hyde apertara sua ereção, retendo o orgasmo que o choque provocaria, criando um prazer dor subitamente terrível. E ele ouviu o sussurro do cigano, vindo de algum ponto debaixo de si, infiltrando-se pelo piso acarpetado do carro de luxo, abafado, mas com suficiente clareza. Mais magro. Ele acordou com um sobressalto, virou-se para a janela e quase gritou. A lua era um arco brilhante acima das montanhas Catskills, e por um momento ele pensou ser o velho cigano, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, espiando pela janela do quarto deles, os olhos como estrelas brilhantes na escuridão do céu daquela região norte no estado de Nova York, o sorriso iluminado por algo interior, a luz brotando fria como emitida por um pote de vidro cheio de vagalumes de agosto, fria como a dos outros vagalumes do pântano que ele algumas vezes vira na Carolina. Do norte quando menino, uma luz fria e velha, uma lua na forma de um velho sorriso, um sorriso que contempla a vingança. Billy respirou fundo, trêmulo, fechou os olhos com força, depois tornou a abri-los. A lua era novamente apenas a lua. Ele se deitou e, 3 minutos depois, tornou a dormir. O dia seguinte estava claro e resplandecente. Alec finalmente concordou em subir a trilha Labyrinth com a esposa. A área de Mon era repleta de trilhas para caminhadas, classificadas de fáceis a extremamente difíceis. A Labyrinth estava classificada como moderada, e na lua de mel, ele e Hyde já tinham subido 2 vezes. Ele recordava quanto prazer aquilo lhe dera, abrir caminho pelas passagens íngremes, com Hyde logo atrás, rindo e dizendo a ele que se apressasse, chamando-o de lerdo. Ele recordava como rastejara por uma das estreitas passagens incrustadas na rocha, sussurrando agourentamente para a recente esposa. Está sentindo o solo tremer, quando estavam na parte mais estreita. A passagem era bem estreita, mas, assim mesmo, ela ainda dera um jeito de dar-lhe um bom tapa no traseiro. Alec admitia para si mesmo, mas nunca, jamais, para Hyde, que aquelas passagens estreitas através da rocha é que agora o preocupavam. Na lua de mel ele estava esguio e flexível. Era pouco mais que uma criança, ainda em boa forma pelos verões passados trabalhando como lenhador no oeste de Massachusetts. Agora, estava 16 anos mais velho e muito mais pesado. E, como lhe dissera delicadamente o velho jocoso Dr. Houston, estava entrando no território dos ataques cardíacos. A ideia de um ataque do coração a meio caminho do alto da montanha era desconfortável, mas ainda razoavelmente remota. O que parecia mais possível era ficar entalado em uma daquelas estreitas gargantas de pedra através das quais a trilha serpenteava até o topo. Ele lembrava que tivera de engatinhar em pelo menos 4 lugares. Billy não queria ficar entalado em um daqueles lugares. Oh, o que acham disso, amigos? O velho Billy Alec fica entalado em um daqueles lugares escuros e apertados, então tem um ataque cardíaco. Ei, leve 2 e pague 1. No entanto, ele finalmente concordou em tentar, se ela concordasse em prosseguir sozinha caso ele não se sentisse em forma para chegar ao alto. E se primeiro fossem a New Paltz para que ele comprasse um par de tênis. Hyde concordou alegremente com os requisitos.
Na cidade, Alec descobriu que a palavra tênis tinha ficado démodé. Ninguém sequer admitia recordá-la. Ele comprou um par de elegantes Nicks verde e prata para caminhada e escalada, deliciando-se ao perceber como os pés ficavam bem dentro deles. Isso levou a pensar que não tivera um par de tênis em 5 anos? 6? Parecia impossível, mas era verdade. Hyde admirou e tornou a dizer que ele certamente parecia ter perdido peso. Fora da sapataria havia uma balança automática que funcionava como uma moeda, daquelas que anunciam seu peso e sua sorte. Alec não viu uma dessas desde que era criança. Suba aí, herói, disse Hyde. Tenho uma moeda. Alec vacilou um momento, ligeiramente nervoso. Vamos, depressa. Quero ver quanto você perdeu. Essas geringonças não marcam um peso certo, Hyde. Você sabe disso. Um número aproximado é tudo o que eu quero. Ora, vamos, Billy, não seja medroso. Com relutância, Billy passou para ela o embrulho contendo os tênis novos e subiu na balança. Hyde colocou a moeda na fenda. Houve um chiado, e então 2 placas de metal prateado deslizaram para trás. Sob a placa superior estava o peso de Billy, debaixo do inferior, a ideia que a máquina tinha sobre sua sorte. Alec inspirou o ar com força, surpreso. Eu sabia, exclamava Hyde às suas costas. Havia uma espécie de espanto duvidoso na voz dela, como se ela não soubesse se devia ficar feliz, amedrontada ou surpresa. Eu sabia que você estava mais magro. Alec pensou mais tarde que, se ela tivesse ouvido sua própria ofegante exclamação de surpresa, sem dúvida atribuiria ao número indicado pela balança. Mesmo estando inteiramente vestido, com o canivete no bolso da calça de veludo, com um farto café da manhã de mão no estômago, o número estava claramente marcado. 105. Ele havia perdido 5 quilos desde o dia em que Cunliffe fizera o acordo no tribunal. Mas não tinha sido seu peso que o levará a soltar aquela exclamação. Fora sua sorte. O painel inferior não deslizara para revelar os assuntos financeiros logo melhorarão? Ou velhos amigos irão visitá-lo? Ou não tome uma decisão importante de forma precipitada? O painel revelara 2 palavras sombrias. Mais magro. Capítulo 4. 103 retornaram a Fairview em silêncio durante a maior parte do trajeto, Hyde dirigindo até chegarem a uns 24 quilômetros da cidade de Nova York e o trânsito ficar intenso. Então ela encostou em um posto de gasolina e deixou que Billy assumisse o volante no resto da viagem até em casa. Não havia motivos que o impedissem de dirigir. A velha tinha morrido, claro, com um braço quase arrancado do corpo, a região pélvica pulverizada, o crânio estilhaçado como um vaso minga atirado contra um piso de mármore. Porém Billy Alec não perderá nenhum ponto em sua carteira de motorista de Connecticut. O bom e velho pegador de tetas, Cary Rossington, cuidara disso. Você me ouviu, Billy? Ele a fitou por apenas um segundo. Depois voltou os olhos para a estrada. Estava dirigindo melhor agora. Embora não usasse buzina mais do que costumava, nem gritasse e gesticulasse mais do que antes, parecia perceber melhor os erros dos outros motoristas e os seus próprios. E se tornará mais severo com tais erros, seus e alheios. Matar uma velha fazia maravilhas com a concentração da gente. Não melhorava uma vírgula nosso respeito próprio e provocava certos pesadelos particularmente hediondos, mas sem dúvida elevava bastante os níveis antigos de concentração. Eu não estava prestando atenção. Desculpe. Eu só estava agradecendo você pelos momentos maravilhosos. Hyde sorriu e deu um leve toque no braço dele. Haviam sido momentos maravilhosos. Para ela, pelo menos. Sem a menor dúvida, Hyde deixará aquilo para trás. A cigana, a audiência preliminar em que a ação do Estado fora encerrada, o velho cigano de nariz carcomido. Para Hyde, tudo agora não passava de algo desagradável que ficará sepultado. Algo pertencente ao passado, como a amizade de Billy com aquele gangster carcamano de Nova York. Entretanto, havia qualquer coisa mais na mente dela, confirmado por um rápido segundo olhar de canto de olho. O sorriso desaparecera e ela o observava, evidenciando diminutas rugas em torno dos olhos. Não tem de quê, respondeu ele. Para você, é sempre um prazer, meu bem. E quando chegarmos em casa, vou pular em cima de você outra vez. Exclamou ele, com entusiasmo fingido e um rosnado falso. Na realidade, ele achava que não conseguiria botar nada de pé nem que as Dallas Cowgirls desfilassem para ele vestindo lingerie do Fredericks de Hollywood. Não tinha nada a ver com a frequência das sessões sexuais em Mon. Era aquela maldita sorte anunciada na balança. Mais magro. Com certeza, a balança não anunciará tal coisa. Fora tudo obra de sua imaginação. Só que não tinha parecido imaginação. Droga. Tinha parecido tão real como uma manchete do New York Times. E essa realidade era a parte terrível da coisa, porque mais magro não se ajustava à ideia de ninguém sobre destino. Mesmo a frase seu destino é perder peso em breve não se encaixava a coisa. Os redatores de prognósticos pendiam mais para temas como longas viagens e encontros com velhos amigos. Portanto, tudo fora alucinação dele. Claro, é isso aí. Portanto, ele provavelmente estava perdendo o juízo. Ora, vamos, acha isso justo? Sem dúvida que era justo. Quando a imaginação nos escapa ao controle, isso é mau sinal. Você pode pular em cima de mim se quiser, disse Hyde, mas o que eu realmente quero é que você pule em nossa balança do banheiro. Ora, francamente, Hyde, perdi algum peso, não é nada demais. Fico muito orgulhosa por você perder peso, Billy,
mas estivemos juntos quase constantemente nos últimos 5 dias e não consigo imaginar como você conseguiu isso. Ele a fitou mais demoradamente agora, mas ela não retribuiu o olhar. Continuou espiando através do para-brisa, com os braços cruzados à frente do peito. Hyde, você continua comendo tanto quanto antes. Talvez até mais. O ar da montanha deve ter aumentado a rotação de seu motor. Por que querer melhorar o que já está perfeito? Perguntou ele, diminuindo a marcha para lançar 40 centavos na cesta do pedágio de ri. Seus lábios comprimiam-se em uma fina linha branca. O coração batia demasiado rápido. De repente, estava furioso com ela. O que você está querendo dizer é que sou um porco gordo. Diga francamente, se é a sua vontade, Hyde. Que diabo, eu posso suportar. Não é nada disso. Ela gritou. Por que querer me magoar, Billy? Por que faz isso, depois de termos tido dias tão felizes? Ele não precisou olhá-la desta vez para perceber que Hyde estava quase chorando. A voz trêmula dela lhe dizia isso. Billy lamentava, mas isso não eliminava a raiva, nem o medo que havia por trás disso. Não estou querendo magoar você, ele disse, segurando o volante do Oldsmobile com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Nunca quero, mas perder peso é uma coisa boa, Hyde. Não entendo sua implicância com isso. Nem sempre é uma coisa boa, gritou ela, assustando, fazendo o carro dançar ligeiramente. Nem sempre é uma coisa boa, e você sabe muito bem disso. Agora ela estava chorando e mexendo na bolsa em busca de um lenço de papel com aquele jeito meio irritante, meio comovente. Ele lhe passou o próprio lenço e ela o usou para enxugar os olhos. Você pode dizer o que quiser, pode ser mesquinho, pode me crivar de perguntas se for sua vontade, Billy, pode até mesmo estragar os momentos que acabamos de viver. Mas eu amo você e vou dizer o que preciso dizer. Quando uma pessoa começa a perder peso não estando em dieta, isso pode significar que ela está doente. É um dos 7 sinais de alerta para o câncer. Hyde devolveu-lhe o lenço. Durante esse movimento, os dedos dele tocaram os dela. A mão de Hyde estava gelada. Bem, a palavra fora dita. Câncer. Tumor. Rima com enganador e borre as calças. Senhor. Deus sabia que a palavra surgira em sua mente mais de uma vez desde que a moeda fora enfiada na balança em frente à sapataria. Saltitara em seu cérebro como o sujo balão de gás de algum palhaço maligno, e ele a rejeitara. Evitara-a da mesma forma como são evitadas as velhotas birutas que se balançam para frente e para trás em seus fuliginosos abrigos do lado de fora da Grand Central Station. Ou como são evitadas as saltitantes crianças ciganas que chegam com o resto do bando cigano. Os ciganinhos cantam com vozes que conseguem ser monótonas e estranhamente doces ao mesmo tempo. Os ciganinhos caminham plantando bananeira, os pandeiros estirados, de algum modo seguro sobre os dedos sujos dos pés. Os ciganinhos fazem malabarismos. Os ciganinhos deixam envergonhados os craques locais de frisbee, girando ao mesmo tempo 2, às vezes 3 dos discos de plástico, nos dedos, nos polegares, às vezes no nariz. Riem enquanto fazem tudo isso e todos parecem ter doenças de pele, olhos vesgos ou lábios leporinos. Quando uma pessoa se depara repentinamente com tão singular mescla de agilidade e feiura, o que mais pode fazer, se não evitá-la? Velhotas birutas, ciganinhos e câncer. A velocidade do giro de seus pensamentos o assustava. Contudo, talvez fosse melhor a palavra ter sido dita. Tenho me sentido ótimo, repetiu, talvez pela 6ª vez, desde a noite em que Hyde perguntara se estava bem. Droga, era verdade. Além disso, estive fazendo exercícios. Também era verdade, durante os últimos 5 dias, pelo menos. Tinham subido juntos a trilha Labyrinth, embora tenha precisado respirar fundo o trajeto inteiro e encolher a barriga para passar por alguns dos lugares mais apertados, nem chegar perto da possibilidade de ficar entalado. Na verdade, Hyde é que, bufando e sem fôlego, precisará pedir 2 vezes para descansar. Diplomaticamente, Billy não mencionara seu vício em cigarro. Sei que você se sente muito bem, disse ela, o que é formidável. Entretanto, um checo também seria formidável. Há 18 meses se você não faz um, e aposto como o Dr. Houston já está sentindo sua falta. Acho que ele usa drogas, murmurou Alec. O quê? Nada. Pois ouça o que lhe digo, Billy. Você não pode perder 8 quilos em 2 semanas apenas fazendo exercício. Eu não estou doente. Então apenas faça a minha vontade. Fizeram em silêncio o resto do trajeto até Fireville. Alec queria puxá-la para si, dizer-lhe que tudo bem, faria a vontade dela. No entanto, agora surgia um novo pensamento. Um pensamento absolutamente incrível. Incrível, mas, ainda assim, arrepiante. Talvez haja um novo estilo nas maldições de velhos ciganos, amigos e vizinhos. O que me dizem dessa possibilidade? Eles costumavam tornar-nos lobisomens ou enviar um demônio para puxar-nos a cabeça no meio da noite. Coisas assim. Mas tudo muda, não é mesmo? E se o velho me tocou e me deu um câncer? Ela está certa. Isso é uma daquelas histórias que ouvimos por aí. Perder 8 quilos desse jeito é mais ou menos como quando o canário dos mineiros cai morto na gaiola. Câncer de pulmão, leucemia, melanoma. Era loucura. Mas a loucura não expulsou o pensamento. E se ele me tocou para que eu ficasse com câncer? Linda os recebeu com uma profusão de beijos. E para espanto de ambos, serviu uma lasanha bastante aceitável, que tirou do forno e serviu em prato de papelão com a cara do extraordinário amante de lasanhas do gato Garfield. Ela perguntou como havia sido aquela segunda lua de mel.
Uma frase bem apropriada para a segunda infância. Comentou Alec secamente para Hyde à noite, depois de arrumada a cozinha e de Linda escapar com duas amigas a fim de continuarem um jogo de Dungeons and Dragons que estava em andamento por quase um ano. E antes que mal abrissem a boca para contar, exclamou: "Oh, isso me lembra uma coisa." Então, passou o resto da refeição regalando-os com os contos de terror do ginásio de Fireville, uma história em sequências, mais fascinante para ela do que para Alec e a esposa, embora ambos tentassem ouvir com atenção. Afinal de contas, eles haviam ficado fora durante quase uma semana. Quando ela se precipitou para fora da cozinha, deu um beijo estalado no rosto de Alec e exclamou: "Tchau, magrelo." Alec ficou observando-o a subir na bicicleta e pedalar pela calçada da frente da casa, o rabo de cavalo voando ao vento. Então, virou-se para Hyde. Estava abismado. "E agora?" disse ela. "Quer fazer o favor de me ouvir? Você contou para Linda. Ligou para ela antes de chegarmos. Se lhe mandou dizer isso. Conspiração feminina." "Não." Ele examinou o rosto dela e então assentiu cansado. "Bem, acho que não foi o caso." Hyde insistiu para que ele subisse, e Alec terminou no banheiro, nu, com apenas a toalha em torno da cintura. Foi tomado por uma forte sensação de déjà vu. O deslocamento temporal era tão completo que sentiu uma leve náusea. Era uma repetição quase exata do dia em que pisara na mesma balança com uma toalha daquele mesmo jogo azul claro enrolada em volta da cintura. Faltava apenas o cheiro gostoso do bacon vindo da cozinha. Tudo mais era exatamente igual. Não, não era. Havia outra coisa acentuadamente diferente. Naquele dia, ele se espichara para ler as más notícias no mostrador. Precisará fazer isso porque a barriga estava no caminho. A barriga continuava lá, porém menor. Não podia haver dúvida sobre isso, porque ele agora podia olhar diretamente para baixo e ler os números. O mostrador digital apontava 104. "Isso confirma tudo", disse Hyde, sem entonação. "Vou marcar uma consulta para você com o Dr. Houston. Esta balança pesa a menos", disse Alec debilmente. "Sempre marcou a menos. Por isso é que gosto dela." Hyde olhou friamente para ele. "Não me venha com cascatas, meu amigo. Você passou os últimos 5 anos queixando de que ela aumentava o peso, e ambos sabemos disso." Sob a sombria luz branca do banheiro, ele pôde ver quão sinceramente ansiosa ela estava. A pele ficará repuxada sobre os malares e reluzia. "Não saia daí", disse ela por fim e saiu do banheiro. "Hyde, não se mova", gritou ela enquanto descia para o térreo. Voltou um minuto depois com um saco fechado de açúcar. "Peso líquido, 4,5 kg", anunciava o saco. Ela o colocou sobre a balança. Após calcular por um instante, a balança finalmente imprimiu os dígitos vermelhos, enormes. 5,400. "Foi o que pensei", disse Hyde, taciturna. "Eu também me peso, Billy. Esta balança não marca a menos e nunca marcou. Ela marca a mais, exatamente como você sempre disse. Não era só resmungo, nós dois sabíamos disso. Uma pessoa com excesso de peso gosta de uma balança imprecisa. Assim os fatos podem ser rejeitados com mais facilidade. Hyde, se esta balança indica que você pesa 104 quilos, isso significa que, na realidade, você baixou para 103 quilos. Agora, Hyde, me deixe marcar uma consulta para você." Ele fez uma pausa, baixou os olhos para os pés, então, balançou a cabeça. "Billy, eu mesmo marco a consulta", disse ele. "Quando?" "Quarta-feira. Marcarei na quarta-feira. Houston vai ao country club toda quarta-feira à tarde e joga golfe. Às vezes, costuma jogar com um inimitável agarrador de tetas, beijador de esposas, Cary Rossington. Falarei com ele pessoalmente. Por que não telefona para ele esta noite?" "Agora." "Hyde", disse Billy, "já chega." Algo no rosto dele devia tê-la convencido a não insistir no assunto, porque Hyde não tornou a mencioná-lo aquela noite. Capítulo 5. Sem domingo, segunda, terça. Deliberadamente, Billy se manteve distante da balança, no andar de cima. Comeu com voracidade durante as refeições, mesmo que, como em raras vezes em sua vida adulta, não estivesse terrivelmente faminto. Parou de esconder os beliscos atrás das embalagens de sopa Lipton na despensa. Comeu biscoitos de água e sal com fatias de pepperoni e queijo Munster durante o jogo duplo de beisebol do Yankees e Red Sox no domingo. Um saco de pipoca doce no trabalho, durante a manhã de segunda-feira, e um saco de salgadinhos de queijo na tarde do mesmo dia. Um deles, ou possivelmente a combinação dos dois, lhe tendo proporcionado uma sessão de expulsão de gases bastante constrangedora, que durou das 4 da tarde até as 9 daquela noite. Linda abandonou a sala da televisão quando o noticiário ia pelo meio, anunciando que só voltaria se alguém providenciasse máscaras antigases. Billy sorriu culposamente, mas não se moveu. A experiência com gases já lhe ensinara que sair da sala para soltar puns em outro lugar nada tinha de eficaz. Era como se as coisas apodrecidas ficassem grudadas na gente com mãos invisíveis de borracha. Elas nos seguiam por onde fossemos. Mais tarde, no entanto, vendo Justiça para Todos na TV, ele e Hyde acabaram com a maior parte de um cheesecake. Quando voltava para casa na terça-feira, ele fez uma parada em Norwalk, na autoestrada de Connecticut, e comprou 2 cheeseburgers no Burger King que havia ali. Começou a comê-los da forma que costumava quando dirigia, dando dentadas, mastigando a massa, engolindo cada dentada.
Caiu em si nos arredores de Westport. Por um momento, sua mente parecia separada do seu corpo. Não era pensamento nem era reflexão. Era separação. Alec recordou a sensação de náusea experimentada na balança do banheiro na noite em que retornará de Moncton Hyde, e ocorreu-lhe que havia penetrado em um campo inteiramente novo de estado mental. Tinha quase a sensação de haver ganhado uma espécie de presença astral, um carona cognitivo, que o estudava de perto. E o que via esse carona? Algo mais ridículo do que terrível, certamente. Ali estava um homem de quase 37 anos, calçando sapatos Bali e usando lentes de contato gelatinosas Bausch e Lomb, um homem vestindo um terno completo, que lhe custará $600. Um exemplar masculino americano de 36 anos, com excesso de peso, caucasiano, sentado ao volante de um Oldsmobile, comendo um gigantesco hambúrguer enquanto maionese e fiapos de alface caíam sobre seu colete cinza carvão. Era de se chorar de rir. Ou gritar. Ele jogou os restos do segundo hambúrguer pela janela e depois observou, com uma espécie de horror desesperado, os restos de gordura e molho em sua mão. Então, fez a única coisa lúcida possível naquela circunstância. Riu. E prometeu a si mesmo. Chega. A farra ia acabar. Nessa noite, sentado diante da lareira e lendo The Wall Street Journal, viu Linda chegar para dar-lhe um beijo de boa noite, depois recuar um pouco e dizer: "Você está começando a se parecer com Sylvester Stallone, papai." "Oh, céus!" exclamou Alec, girando os olhos. Então, os dois começaram a rir. Billy e Alec descobriu que no seu procedimento de pesagem insinuara-se uma rude espécie de ritual. Quando é que isso acontecerá? Ele não saberia dizer. Quando garoto, limitava-se a pular para cima de uma balança de vez em quando, lançar um olhar casual para a marcação do peso e saltar fora. Contudo, a certa altura, durante o período em que passará dos 86 quilos para um peso que representava, por incrível que pudesse parecer, 1/8 de tonelada, começara aquele ritual. Ritual, o diabo, exclamou para si mesmo. Hábito. Nada mais que isso, apenas um hábito. Ritual, sussurrava sua mente mais profunda, inquestionável. Ele era agnóstico e desde os 19 anos não cruzara a porta de uma só igreja, mas sabia identificar um ritual quando o via, e seu procedimento de pesagem era quase uma genuflexão. Veja bem, Deus, faço sempre o mesmo toda vez. Portanto, mantenho o advogado aqui presente, branco, ascendente na profissão, livre dos ataques cardíacos ou derrames que, segundo cada tabela estatística do mundo, possa esperar por volta dos 47 anos. Pedimos em nome do colesterol e das gorduras saturadas. Amém. O ritual começa no quarto de dormir. Tirar a roupa. Vestir o roupão de veludo verde escuro. Enfiar todas as roupas sujas no tubo que leva até a lavanderia. Se o terno estiver sendo usado pela primeira ou segunda vez e não havendo manchas notórias nele, pendurá-lo direitinho no armário. Caminhar pelo corredor até o banheiro. Entrar lá com reverência, respeito, relutância. Ali é o confessionário, onde o indivíduo deve encarar seu peso e, consequentemente, seu destino. Tirar o roupão. Pendurá-lo no gancho junto à banheira. Esvaziar a bexiga. Se uma evacuação parecer uma possibilidade, ainda que remota, deixar que siga em frente. Ele não fazia a mínima ideia de qual seria o peso médio de uma evacuação, porém o princípio tinha lógica, era indiscutível, desfazer-se de tudo que representasse um peso extra. Hyde observava esse ritual. Certa vez, perguntara sarcasticamente se ele não gostaria de ganhar uma pena de avestruz no aniversário. Assim, explicou ela, ele poderia usá-la para fazer cócegas na garganta e vomitar algumas vezes antes de se pesar. Billy responderá que ela estava sendo muito engraçadinha. Mais tarde, porém, nessa noite, ele se viu refletindo que, de fato, a ideia tinha seus atrativos. Na manhã da quarta-feira, Alec abandonou o ritual pela primeira vez em anos. Na manhã da quarta-feira, ele se tornou herege. Talvez se houvesse tornado ainda mais condenável porque, como um adorador de Satã que corrompe deliberadamente uma cerimônia religiosa, pendurando cruzes de cabeça para baixo e recitando o Pai Nosso de trás para frente, Alec inverteu inteiramente seu procedimento. Vestiu-se, encheu os bolsos com todas as moedas que encontrou, mais o canivete, naturalmente. Calçou os sapatos mais rudes e pesados, depois devorou um café da manhã gigantesco, ignorando taciturnamente a bexiga latejante. Consumiu 2 ovos fritos, 4 tiras de bacon, torradas e batatas. Bebeu suco de laranja e uma xícara de café, com 3 torrões de açúcar. Com isso tudo sacolejando em suas entranhas, Alex subiu implacavelmente a escada para o banheiro. Parou por um momento, contemplando a balança. Olhar para ela não fora agradável antes, e agora o era ainda menos. Ele se preparou psicologicamente e subiu na balança. 100. Não pode ser. Seu coração bateu mais depressa no peito. Diabo, não. Há qualquer coisa errada aqui. Alguma coisa. Pare com isso. Sussurrou Alec, em voz baixa e rouca. Afastou-se da balança como um homem poderia se afastar de um cachorro com visível intenção de morder. Levou a parte de trás da mão à boca e esfregou lentamente, de um lado para outro. Billy? Hyde chamou da escada. Alec olhou para a esquerda e viu seu rosto pálido fitando no espelho. Havia bolsas purpúreas sob os olhos que jamais estiveram lá antes, e as linhas em sua testa pareciam mais fundas. Câncer, pensou novamente, e, misturado com a palavra, tornou a ouvir o cigano sussurrando. Billy, você está aí em cima? É câncer. Claro, sem a menor dúvida, é isso mesmo. Ele me lançou alguma espécie de praga. A velha era mulher dele, talvez irmã,
e ele me amaldiçoou. Será possível? Pode existir tal coisa. O câncer já estará me roendo as entranhas neste momento, comendo-me por dentro, como fez com o nariz dele. Um som sufocado, aterrorizado, escapou-lhe da garganta. O rosto do homem no espelho estava horrorizado de maneira doentia, a face macilenta de um doente crônico. Naquele momento, Alec quase acreditou nisso. Ele estava com câncer, tomado por ele. Bill LYYY. Sim, estou aqui. Sua voz era firme. Quase. Céus, estou gritando há séculos. Desculpe. Só não suba até aqui. Hyde, não me veja com esta aparência ou estará me internando na maldita clínica Mayo antes que soe o apito do meio-dia. Fique onde está, porque aí é o seu lugar. Por favor, você não vai se esquecer de marcar a consulta com Michael Houston, vai? Não, respondeu ele. Vou marcar a consulta. Obrigada, querido, respondeu Hyde com suavidade, misericordiosamente recuando para onde estivera antes. Alec urinou, depois lavou as mãos e o rosto. Quando pensou que começava a parecer ele próprio novamente, mais ou menos, desceu para o térreo, tentando assobiar. Nunca sentirá tanto medo na vida. Capítulo 6. 98. Quantos quilos? Perguntou o Dr. Houston. Determinado a ser honesto, agora que realmente enfrentava o homem, Alec contou que havia perdido cerca de 13 quilos em 3 semanas. Uau! Exclamou Houston. Hyde está um pouco preocupada. Sabe como são as esposas. Ela está certa em preocupar-se, disse Houston. Michael Houston era o arquétipo de Fireville, o belo doutor de cabelos brancos e bronzeado de Malibu. Alguém que o visse sentado a uma das mesas equipadas com guarda-sol em torno do bar externo do Country Club certamente o acharia parecido com uma versão mais jovem do Dr. Marcus Welby. O bar ao lado da piscina, apelidado de Bebedouro, era onde ele e Alex se encontravam agora. Houston usava calças vermelhas de golfe, presas à cintura por um brilhante cinto branco. Os pés calçavam sapatos brancos de golfe. Sua camisa era Lacoste, o relógio Rolex. Estava bebendo uma pinha colada. Um de seus padronizados ditos espirituosos era o de referir-se a elas como pênis colado. Ele e a esposa, pai de 2 crianças fantasticamente lindas, residiam em uma das maiores casas de Lantern Drive. Podiam ir a pé até o Country Club, um fato do qual Jenny Houston se vangloriava quando bêbada. Isso significava que a casa custará bem acima de 150 mil. Houston tinha um Mercedes marrom de 4 portas. A esposa dirigia um Cadillac marrom que parecia um Rolls Royce com hemorroidas. Os filhos cursavam uma escola particular em Westport. As fofocas em Fireville, em geral mais verdadeiras do que mentirosas, sugeriam que Michael e Jenny Houston tinham alcançado um modus vivendi. Ele era um paquerador obsessivo e ela se iniciava no amargor do uísque por volta das 3 da tarde. Apenas uma família típica de Fireville, pensou Alec. De repente, sentiu-se não só cansado, mas também assustado. Conhecia aquelas pessoas bem demais, ou pensava conhecer, o que vinha praticamente a dar no mesmo. Baixou os olhos para seus próprios reluzentes sapatos brancos e pensou: quem pensa que está enganando? Você não passa de um integrante da tribo. Quero vê-lo em meu consultório amanhã, disse Houston. Estou com um caso, esqueça seu caso. Isso é mais importante. Nesse meio tempo, me diga uma coisa, tem tido algum sangramento? Retal? Pela boca? Não. Notou algum sangramento no couro cabeludo quando se penteia? Não. E quanto a ferimentos que não cicatrizam? Ou crostas de ferimentos que caem e logo se formam novamente? Não. Ótimo, disse Houston. Por falar nisso, minha pontuação hoje foi de 84. O que me diz? Acho que terá de esperar mais uns 2 anos para chegar a mestre, respondeu Billy. Houston riu. O garçom chegou. Houston pediu outro pênis colado. Alex uma Miller. Miller Light, quase acrescentou, a força do hábito, mas então segurou a língua. Precisava de uma cerveja light tanto quanto precisava de... tanto quanto precisava de um sangramento retal. Michael Houston inclinou-se para a frente. Tinha o olhar sério e Alec tornou a sentir aquele temor, como uma agulha de aço, finíssima, sondando a parede de seu estômago. Infeliz. Pensou que alguma coisa havia mudado em sua vida, e não para melhor. De maneira alguma para melhor. Agora, estava bastante amedrontado. A vingança do cigano. O olhar sério de Houston estava fixo no de Billy, e este ouviu dizer: as chances de que você tenha câncer são de 5 em 6, Billy. Nem mesmo preciso de raio-x para lhe dizer isso. Seu testamento está atualizado? Hyde e Linda estão bem asseguradas? Um homem relativamente jovem não pensa que uma coisa assim possa lhe acontecer, mas pode. Pode, sim. No tom sossegado de alguém que transmite uma importante informação, Houston perguntou: quantos homens são necessários para carregar o caixão de um negro do Harlem? Billy sacudiu a cabeça e esboçou um sorriso forçado. 6, disse Houston. 4 para carregar o caixão e 2 para carregar o rádio. Ele riu e Billy Alec o acompanhou. Em sua mente, com a mais nítida clareza, viu o cigano que o havia esperado fora do tribunal de Fireville. Atrás do cigano, junto ao meio-fio, em uma zona de estacionamento proibido, estava uma enorme caminhonete adaptada para trailer, o teto de fabricação caseira. Aquele teto era coberto de estranhos desenhos em torno de uma pintura central, uma reprodução não muito boa de um unicórnio ajoelhado, a cabeça baixa, diante de uma cigana com uma guirlanda de flores na mão.
O cigano usava um bolero de sarja verde, com botões feitos de moedas de prata. Agora, vendo Houston rir da própria piada, o jacaré em sua camisa subindo e descendo ao ritmo do riso, Billy pensou: você se recorda daquele sujeito mais do que imaginava. Pensou que só se lembrava do nariz dele, mas não é verdade. Você se lembra de quase todos os malditos detalhes. Crianças. Havia crianças na cabine da velha caminhonete, olhando para ele com opacos olhos castanhos, olhos que eram quase negros. Mais magro, havia dito o velho, e, exceto pela mão calejada, sua carícia tinha sido quase a de um amante. Placa de Delaware, pensou Billy subitamente. A placa daquele veículo era de Delaware, e havia um adesivo no para-choque, algo como... Os braços de Billy ficaram arrepiados. Por um momento, pensou que ia gritar, como certa vez ouvirá uma mulher gritar, bem ali no clube, ao pensar que seu filho se afogava na piscina. Billy e Alec recordou então como tinham visto os ciganos pela primeira vez, no dia em que eles haviam chegado a Fairview. Eles tinham estacionado de um lado do parque público de Fairview e um bando de suas crianças correu para brincar nos gramados. As mulheres ciganas fofocavam, olhando para a criançada. Estavam vestidas em roupas de cores vivas, mas não era o traje camponês que uma pessoa mais velha associaria à versão hollywoodiana de ciganos nos anos 1930 e 1940. Havia mulheres em vestidos coloridos de verão, mulheres de calças capri, jovem de calça jeans Calvin Klein ou Jordache. Pareciam animadas, vivas, de certo modo perigosas. Um rapaz saltou de um furgão VW e começou a fazer malabarismos com enormes pinos de boliche. Todos precisam crer em alguma coisa, dizia a camiseta do rapaz. E, no momento, creio que vou tomar outra cerveja. As crianças de Fairview correram para ele, como atraídas por um imã, gritando excitadamente. Os músculos do rapaz se moviam sob a camiseta e um gigantesco crucifixo oscilava sobre seu tórax, para cima e para baixo. As mães de Fairview arrebanharam algumas das crianças e as levaram dali. Outras não foram tão rápidas. Algumas crianças mais velhas da cidade aproximaram-se das crianças ciganas, que interromperam suas brincadeiras para espiar as que chegavam. Gente da cidade, diziam seus olhos escuros. Vemos crianças da cidade em todo canto para onde vão as estradas. Conhecemos seus olhos e seus cortes de cabelo. Sabemos como os aparelhos em seus dentes cintilam ao sol. Não sabemos onde estaremos amanhã, mas sabemos onde vocês estarão. Esses mesmos lugares e essas mesmas caras não chateiam vocês? Nós achamos que chateiam. Achamos que é por causa disso que vocês acabam odiando a gente. Billy, Hyde e Linda Leck estiveram lá nesse dia, 2 dias antes de ele atropelar e matar a velha cigana, a menos de meio quilômetro dali. Estavam fazendo um piquenique e esperavam que começasse o primeiro concerto da primavera. A maioria dos que estavam presentes no local nesse dia foi até lá pelo mesmo motivo, um fato que os ciganos indubitavelmente conheciam. Linda se levantou, limpando o traseiro da calça leves como num sonho, e começou a caminhar para o rapaz que fazia malabarismos com os pinos de boliche. Linda, fique aqui. Hyde gritou de forma estridente. Sua mão remexeu a gola do suéter, algo que costumava fazer quando estava preocupada. Alec achava que Hyde nem se dava conta disso. Por quê, mamãe? É um espetáculo. Pelo menos, eu acho que é. Eles são ciganos, respondeu Hyde. Mantenha distância. São todos espertalhões. Linda se virou para a mãe, depois para o pai. Billy deu de ombros. Ela ficou parada e espiando, tão inconsciente da expressão ansiosa, pensou Billy, como Hyde da mão que brincava com a gola, encostando-a à garganta e tornando a puxá-la. O rapaz atirou os pinos de boliche pela porta lateral aberta do furgão, de um em um. Uma sorridente jovem de cabelos escuros, cuja beleza era quase etérea, jogou para ele 5 massas, uma após a outra. O rapaz então começou a fazer malabarismos com as massas, sorrindo, por vezes jogando uma por baixo do braço e gritando, oi, cada vez que fazia isso. Um homem idoso, usando um macacão xoxanxixo e uma camisa xadrez, começou a distribuir folhetos. A encantadora mocinha que apanhara os pinos de boliche e jogará as massas saltou então da porta do furgão levando um cavalete. Ela o montou, e Alec pensou, ela agora vai exibir pinturas horríveis de praias, talvez alguns retratos do presidente Kennedy. Contudo, em vez de uma pintura, ela fixou um alvo sobre o cavalete. De dentro do furgão, alguém lhe jogou um estilingue. Gina! Gritou o rapaz que fazia malabarismos com as massas. Ele deu um sorriso largo, revelando a ausência de vários dentes frontais. Linda se sentou de súbito. Seu conceito de beleza masculina havia sido formado por uma vida inteira vendo televisão, e os atrativos do rapaz perderam valor para ela. Hyde parou de brincar com a gola do suéter. A jovem jogou o estilingue para o rapaz. Ele deixou cair uma das massas e o substituiu pelo estilingue. Alex lembrava de ter pensado, isso deve ser quase impossível. O rapaz executou o malabarismo 2 ou 3 vezes, depois devolveu o estilingue para ela, e deu um jeito de recolher o taco caído enquanto mantinha os outros no ar. Houve aplausos dispersos. Alguns espectadores sorriam. O próprio Billy sorria, porém a maioria estava circunspecta. A mocinha se afastou do alvo sob o cavalete, tirou do bolso algumas bolinhas de aço e disparou 3 vezes o estilingue. Plop, plop, plop. Logo se viu cercada por garotos, e algumas garotas, que queriam tentar também. Ela os enfleirou, organizando-os tão rápida e eficientemente como uma professora de jardim de infância preparando seus alunos para o intervalo de ida ao banheiro às 10h15. 2 ciganos adolescentes, mais ou menos da idade de Linda, irromperam de uma velha caminhonete LT e começaram a catar na grama a munição que ia sendo gasta.
Eram tão parecidos como uma pessoa e sua imagem no espelho, obviamente gêmeos idênticos. Um usava uma argola de ouro na orelha esquerda, o outro, na orelha direita. Será a maneira de a mãe deles distingui-los, pensou Billy. Ninguém vendia nada. Cautelosa e, obviamente, ninguém vendia coisa alguma. Não havia nenhuma Madame Azonca lendo tarô. Não obstante, um carro policial de Fairview chegou logo em seguida e 2 tiras saíram do veículo. Um deles era Opley, o chefe de polícia, indivíduo de certo atrativo físico, com cerca de 40 anos. Parte da movimentação cessou e outras mães aproveitaram a oportunidade oferecida pela pausa para recuperar os filhos fascinados e levá-los dali. Algumas crianças mais velhas protestaram. Conforme Alec observou, várias das mais novas estavam em lágrimas. Opley começou a conversar com o cigano que estivera fazendo malabarismo. As massas, pintadas com vivas tiras vermelhas e azuis, estavam agora espalhadas em torno dos pés dele, e com o cigano mais velho, o que vestia macacão xoxoxixo. O xoxoxixo disse algo. Opley balançou a cabeça. Então, o malabarista disse qualquer coisa e começou a gesticular. Enquanto falava, chegava mais perto do patrulheiro que tinha acompanhado Opley. Agora, o quadro começava a recordar algo a Alec. Após um momento, ele descobriu o que era. Aquilo era exatamente como observar jogadores de beisebol discutindo com o juiz sobre alguma jogada duvidosa. O xoxoxixo segurou o malabarista por um braço, puxando alguns passos para trás, o que reforçou a impressão. O treinador procurando evitar que um jovem pupilo de cabeça quente terminasse expulso do jogo. O rapaz disse algo mais. Opley tornou a sacudir a cabeça. O rapaz começou a gritar, mas o vento era contrário e Billy captou apenas sons, não palavras. O que está acontecendo, mamãe? Perguntou Linda, sinceramente fascinada. Nada, querida, respondeu Hyde. Ela de repente se ocupou de embrulhar coisas. Já terminou de comer? Já. Papai, o que está acontecendo? Por um instante, ele teve a resposta na ponta da língua. Você está vendo uma cena clássica, Linda, bem semelhante à do rapto das Sabinas. Esta aqui é chamada cerco aos indesejáveis. Contudo, Hyde tinha os olhos fixos em seu rosto, a boca apertada e, evidentemente, sentia que aquele não era o momento para uma resposta leviana. Nada demais, respondeu ele. Uma pequena divergência de opinião. Realmente, nada demais era verdade. Não havia cães sendo atiçados, não havia cacetetes sacudidos ameaçadoramente e nenhum camburão sendo convocado para as proximidades do parque. Em um gesto de desafio quase teatral, o malabarista libertou-se de Oxalixo, recolheu as massas e começou a jogá-las novamente. Mas a raiva lhe diminuíra os reflexos e a demonstração de agora foi falha. 2 tacos caíram ao chão quase simultaneamente. Um deles bateu-lhe no pé e uma criança riu. O parceiro de Opley adiantou-se, impaciente. Opley não demonstrou alteração alguma. Conteve-o tanto quanto o contivera o malabarista. Opley se recostou contra o momo, os polegares enganchados no cinturão largo, e ficou olhando para nada em particular. Disse qualquer coisa ao outro tira, e este tirou uma caderneta do bolso traseiro da calça. Molhou a ponta do polegar, abriu a caderneta e caminhou para o veículo mais próximo, um Cadillac adaptado, produto de uma fornada do início dos anos 1960. Começou a anotar o número da placa, exibindo-se ostensivamente. Ao terminar, dirigiu-se para o furgão VW. O xoxoxixo aproximou-se de Opley e começou a falar ansiosamente. Opley deu de ombros e desviou os olhos. O patrulheiro caminhou para um antigo sedã Ford. Afastando-se de Opley, o xoxoxixo foi ao encontro do rapaz. Falou com ele agitadamente, as mãos movendo-se no cálido ar primaveril. Para Billy Alec, a cena começava a perder qualquer diminuto interesse que contivera no início. Começava a não ver mais os ciganos, cujo erro fora aquela parada em Fairview, a caminho daqui para acolá. O malabarista virou-se abruptamente e voltou para o furgão, deixando na grama as massas restantes. O furgão fora estacionado atrás da caminhonete com a mulher e o unicórnio pintados no teto. O xoxoxixo se abaixou para pegá-las, falando ansiosamente com Opley enquanto isso. Opley tornou a dar de ombros. Embora Billy Alec nada tivesse de telepata, sabia que o chefe de polícia se divertia com aquilo tanto quanto sabia que ele, Hyde e Linda teriam um jantar de sobras do almoço. A jovem que estivera tirando bolinhas de aço no alvo tentou falar com o malabarista, porém ele passou por ela airadamente e entrou no furgão. A mocinha parou um instante, olhando para o xoxoxixo, cujos braços estavam cheios de massas, mas terminou entrando também no furgão. Alec conseguia apagar os outros de seu campo visual, mas por um momento foi impossível deixar de vê-la. Os cabelos dela eram compridos e naturalmente ondulados, soltos à vontade, caindo abaixo das omoplatas em uma cascata negra, quase bárbara. A blusa estampada e a modesta saia preguiada podiam ter vindo da Sears ou de J.C. Penney's, mas o corpo era exótico como de algum felino raro, uma pantera, um guepardo, um leopardo das neves. Quando ela subiu no furgão, o preguiado das costas da saia agitou-se por um momento e ele viu a linha adorável da parte interna da coxa. Foi um instante em que a desejou intensamente, chegando a ver-se em cima dela na hora mais avançada da noite. Era um desejo que parecia muito antigo. Virou-se para Hyde e reparou que agora os lábios dela estavam tão comprimidos que formavam uma linha branca. Os olhos eram como moedas foscas. Ela não vira seu olhar, mas notara a agitação da saia preguiada, o que havia revelado, e compreendeu a situação perfeitamente. O policial com a caderneta ficou olhando até a jovem desaparecer. Em seguida, fechou a caderneta, enfiou-a no bolso outra vez e voltou para junto de Opley.
As mulheres ciganas estavam chamando suas crianças de volta à caravana. Com os braços carregados de massas, o Xoxoxixo aproximou-se novamente de Opley e disse algo. Opley sacudiu a cabeça com determinação. E foi isso. Um segundo carro de rádio-patrulha de Fairview aproximou-se, com as luzes girando lentamente. O Xoxoxixo olhou para o carro, depois se virou para o parque comunitário, com playground à prova de acidentes e concha acústica para shows. Tiras de crepom ainda flutuavam alegremente, penduradas em alguns arbustos floridos, sobras da caça aos ovos de Páscoa do domingo anterior. O Xoxoxixo voltou para seu próprio carro, que encabeçava a fila. Quando deu partida, todos os demais motores também foram ligados. Em sua maioria, eram barulhentos e sacolejantes. Alec ouviu um bocado de pistões falhando e viu um bocado de fumaça azul brotando das descargas. A caminhonete de Xoxoxixo partiu, gritando e peidando. Os outros entraram em fila, encaminhando-se para a corrente de tráfego local, além do parque e em direção ao centro da cidade. Eles acenderam todas as luzes. Exclamou Linda. Poxa, é como um funeral. Ainda sobraram 2 bolinhos, disse Hyde bruscamente. Tome um. Não quero nada. Estou cheia. Papai, aquela gente, você nunca terá um busto de 97 centímetros se não comer, respondeu Hyde. Decidi que não quero ter um busto de 97 centímetros, disse Linda, encarnando um de seus papéis de grande dama. Eram representações que sempre deixavam Alec incrédulo. Bundas é que estão na moda hoje em dia. Linda John Alec. Eu quero um bolinho, disse Alec. Hyde olhou para ele, de maneira breve e fria. Oh, é isso que você quer? E jogou-lhe o bolinho. Depois acendeu um de seus cigarros Vantage 100. Billy terminou comendo os 2 bolinhos. Hyde fumou metade do maço de cigarros antes que o concerto terminasse, ignorando os desajeitados esforços do marido para animá-la. Mas, a caminho de casa, Hyde voltou ao normal e os ciganos foram esquecidos. Pelo menos, até a noite. Quando ele entrou no quarto de Linda para dar-lhe o beijo de boa noite, ela perguntou. A polícia estava expulsando aquela gente da cidade. Papai? Billy lembrava que a olhou cuidadosamente, sentindo-se irritado e ao mesmo tempo absurdamente lisonjeado pela pergunta. Ela procurava Hyde quando queria saber quantas calorias tinha um pedaço de bolo de chocolate. Quando procurava, era para saber verdades mais cruas. Às vezes, Billy achava que isso não era justo. Sentou-se na cama da filha, pensando que ela ainda era muito nova e muito segura de estar do lado da linha em que, inquestionavelmente, ficavam os bons sujeitos. Ela poderia machucar-se. Uma mentira evitaria isso. Contudo, mentiras sobre o tipo de coisa que ocorrerá naquele dia no parque de Fairview costumavam voltar para perseguir os pais. Billy recordava claramente seu pai lhe dizendo que a masturbação o faria gaguejar. Seu pai tinha sido um bom homem em quase todos os sentidos, mas Billy jamais ia perdoar essa mentira. Linda, entretanto, já o fizera passar momentos difíceis. Haviam falado sobre gays, sexo oral, doenças venéreas e a possibilidade de não existir Deus algum. Fora preciso ter uma filha para que ele aprendesse o quão cansativa podia ser a honestidade. De repente, pensou em Ginelli. O que Ginelli diria à filha, caso estivesse agora em seu lugar? Temos que manter os indesejáveis fora da cidade. Meu bem. De fato, tudo se resume a isso, apenas manter os indesejáveis fora da cidade. Mas isso era uma verdade maior do que ele poderia exibir. Sim, acho que estava. Eram ciganos, meu bem. Vagabundos. Mamãe disse que eram espertalhões. Oh, um bocado deles trapaceia em jogos e costuma ler sortes mentirosas. Quando chegam ciganos a uma cidade como Fairview, a polícia manda que sigam em frente. Em geral, eles se fingem de furiosos, mas na realidade não se incomodam. Bang! Uma bandeirinha se ergueu dentro de sua cabeça. Mentira número 1. Eles entregam anúncios ou folhetos dizendo onde estarão. Em geral, fazem negócio com um fazendeiro ou alguém que possua um terreno fora da cidade. Dias depois, levantam um acampamento. E por que eles vêm? Afinal, o que fazem? Bem, sempre há alguém querendo que lhe leiam a sorte. E existem os jogos de azar. Jogatina. Em geral, eles são trapaceiros. Ou talvez uma trepada rápida, exótica, pensou Alec. Viu novamente a agitação da saia preguiada da jovem quando ela entrou no furgão. Como ela se moveria? Sua mente respondeu. Como o oceano preparando-se para uma tempestade. Bem assim. As pessoas compram drogas com os ciganos? Hoje em dia, ninguém precisa comprar drogas com ciganos. Querida, elas podem ser compradas no pátio da escola. Haxixe, talvez, respondeu. Ou ópio. Quando viera para aquela parte de Connecticut, ele era adolescente e nunca mais saíra dali, de Fairview e da vizinha Northport. Em quase 25 anos jamais vira ciganos, desde garoto, na Carolina do Norte, quando havia perdido $5, uma mesada economizada cuidadosamente por quase 3 meses, a fim de comprar um presente de aniversário para a mãe, jogando na roda da fortuna. Eles não podiam permitir que ninguém com menos de 16 anos jogasse, mas, é claro, se o candidato tinha moeda ou a notinha verde, podia apresentar-se e exibi-la. Ele admitia que certas coisas nunca mudavam, e a principal delas era o velho ditado que diz que é dinheiro exibido tudo é permitido. Se alguém lhe houvesse perguntado um dia antes, ele daria de ombros, dizendo achar que não existiam mais caravanas de ciganos viajantes. O tipo andarilho, contudo, nunca morria. Chegavam sem ter raízes no lugar e partiam da mesma forma, como montes secos de capim humano,
tocados pelo vento, fazendo os negócios que podiam depois sendo soprados para fora da cidade, levando nas carteiras encebadas os dólares ganhos de pessoas que tinham empregos regulares do tipo que eles próprios desprezavam. Sobreviviam. Hitler tentará exterminá-los, juntamente com os judeus e os homossexuais, mas Alec presumia que eles sobreviveriam a 1000 Hitlers. Pensei que o parque fosse propriedade pública, disse Linda. Foi o que aprendi na escola. Bem, de certa forma, disse Alec. Comunitário significa propriedade dos moradores da cidade, dos contribuintes. Bom, mentira número 2. O pagamento de impostos nada tinha a ver com toda a terra comunitária na Nova Inglaterra, com a propriedade ou o uso dela. Ver Richards versus Gerron, New Hampshire, ou Baker versus Olins, este remontava a 1835, ou os contribuintes, sussurrou ela, pensativa. É preciso uma permissão para que se use o bem comunitário. Clang. Mentira número 3. A ideia fora rejeitada em 1931, quando um bando de pobres plantadores de batatas montaram um acampamento no coração de Lewiston, Maine. A cidade apelara para a Corte Suprema de Roosevelt e não conseguirá nem mesmo uma audiência. Isso se deveu ao fato de os acampados terem escolhido o Parque Pettingill para montar suas barracas, um parque que, por acaso, era terra comunitária. Como quando o Circo Shrine vem aqui, explicou ele. Por que os ciganos não arranjaram uma permissão? Papai? Ela agora parecia sonolenta, graças a Deus. Bem, talvez eles tenham esquecido. Não havia a menor possibilidade disso, Lynn. Não em Fairview. Não quando o parque comunitário era avistado de Lantern Drive e do Country Club. Não quando essa vista era parte daquilo pelo qual se pagava, juntamente com as escolas particulares que ensinam informática em computadores novinhos em folha, com o ar relativamente não poluído e a quietude à noite. Tudo bem com o Circo Shrine. Melhor ainda com a caça aos ovos de Páscoa. Mas ciganos? Aqui está o seu chapéu. Não se demore mais. A gente sabe que é sujeira assim que a vê. Não que a toquemos, pelo amor de Deus. Temos empregados e diaristas que limpam a sujeira de nossas casas. E quando a sujeira aparece em terras comunitárias da cidade, temos Oakley. Tais verdades, no entanto, não são para uma jovem de 14 anos, pensou Alec. Tais verdades são aprendidas no ensino médio e na universidade. Talvez sejam transmitidas por colegas das Irmandades ou talvez apenas captadas, como uma transmissão em ondas curtas vinda do espaço interplanetário. Eles não são da nossa espécie. Querida, fique afastada. Boa noite, papai. Boa noite, Lynn. Ele tornou a beijá-la e saiu do quarto. Impelida por forte e súbita rajada de vento, a chuva chicoteou a janela de seu estúdio, e Alec acordou como se despertasse de um cochilo. Não são da nossa espécie, querida, tornou a pensar e até riu no silêncio. O som o atemorizou, porque apenas loucos riam em um aposento vazio. Loucos fazem isso o tempo todo. Era o que os tornava loucos. Não são da mesma espécie. Se nunca acreditara nisso antes, ele acreditava agora. Agora que estava mais magro. Alec observou enquanto a enfermeira de Houston tirava 1, 2, 3 ampolas de sangue de seu braço esquerdo e as punha em um suporte, como ovos em uma embalagem de papelão. Antes, Houston lhe tinha dado 3 recipientes para coleta de fezes e disse que ele deveria mandar entregá-los. Alec os colocou taciturnamente no bolso e então se inclinou para o exame proctológico, odiando a humilhação daquilo que, como sempre, era maior do que pequeno desconforto. Aquela sensação de ser invadido, de preenchimento. Relaxe, disse Houston, colocando a fina luva de borracha. Enquanto não sentir minhas 2 mãos em seus ombros, estará tudo bem com você. Ele riu jocosamente. Alec fechou os olhos. Houston o viu 2 dias depois. Explicou que pedirá urgência para seu exame de sangue. Alec sentou-se na sala aconchegante, quadro de veleiros nas paredes, poltronas de cor macias, tapete cinza fofo, em que Houston dava consultas. Seu coração martelava no peito, e ele sentiu gotículas de suor frio aninhadas em cada têmpora. Não vou chorar diante de um homem que conta piadas de negros, falou para si mesmo com feroz determinação, e não pela primeira vez. Se tiver que chorar, saia da cidade de Cal, estacione e então chora à vontade. Tudo parece ótimo, disse Houston brandamente. Alec pestanejou. A essa altura, o medo criará raízes tão profundas que ele estava certo de não ter ouvido direito. Como? Tudo parece ótimo, repetiu Houston. Podemos fazer mais alguns exames se você quiser, Billy, mas não vejo motivos para isso, pelo menos por enquanto. Aliás, seu sangue está melhor do que nos 2 exames anteriores. O colesterol está baixo e também os triglicerídeos. Perdeu mais um pouco de peso. A enfermeira notou 98 esta manhã. Mas o que posso dizer? Você ainda está quase 14 quilos acima do seu peso ideal, e não quero que se esqueça disso. Mas, ele sorriu. Bem, eu gostaria de saber qual é o seu segredo. Não há segredo algum, respondeu Alec. Sentia-se confuso e tremendamente aliviado, da maneira como se sentirá algumas vezes na universidade ao ser aprovado em exames para os quais não estava preparado. Manteremos o diagnóstico em suspenso até termos os resultados de sua série Ayman Racing. Minha o quê? Os potinhos de merda, disse Houston, depois riu alegremente. Pode ser que revelem alguma coisa, mas, francamente, Billy, o laboratório fez 23 exames diferentes em seu sangue e todos estavam bons. Isso é convincente. Alec deixou escapar um longo e trêmulo suspiro. Eu estava com medo, falou. As pessoas que não têm medo são as que morrem jovens, replicou o médico.
Ele abriu a gaveta da mesa e tirou dela um frasco com uma colherinha pendendo da tampa por uma corrente. Alec viu que o cabo da colher era do formato da Estátua da Liberdade. Aceita? Alec negou com a cabeça. No entanto, sentia-se satisfeito em estar onde estava, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga diminuída, vendo o mais bem-sucedido médico de clínica geral em Fairview cheirar a coca, primeiro por uma narina, depois pela outra. Ele tornou a guardar o frasquinho na gaveta, apanhando outro e uma caixa de cotonetes. Enfiou um cotonete no segundo frasco e depois o introduziu no nariz. Água destilada, explicou. Para proteger os sinos, acrescentou, com uma piscadela para Alec. Ele provavelmente já cuidou de bebês com pneumonia tendo essa merda orbitando na cabeça, pensou Alec, mas o pensamento não tinha força real. No momento, não podia deixar de gostar de Houston um pouquinho, porque ele lhe tinha dado boas notícias. No momento, tudo o que queria no mundo era ficar ali sentado com as mãos entrelaçadas sobre a barriga diminuída e explorar a profundidade de seu trêmulo alívio, experimentá-la como se fosse uma bicicleta nova ou um teste de direção em um novo carro. Ocorreu-lhe que, quando saísse do consultório de Houston, provavelmente se sentiria quase um recém-nascido. Um diretor que filmasse a cena bem poderia querer colocar Assim Falou Zaratustra na trilha sonora. O pensamento fez primeiro sorrir, depois rir com vontade. Partilhe sua alegria, disse Houston. Neste mundo triste, a gente precisa de todo o humor que conseguir. Billy, meu velho. Houston fungou sonoramente e depois lubrificou as narinas com um segundo cotonete. Não é nada, disse Alec. Apenas, eu estava assustado, já falei. Já estava me acostumando à ideia do maiúsculo. Ao menos tentando me acostumar. É possível que isso aconteça, declarou Houston, mas não este ano. Não preciso ver os resultados dos exames Ayman-Reiching para dizer isso. O câncer se mostra na aparência. Pelo menos, quando já devorou 13 quilos. Mostra mesmo. No entanto, continuo comendo como sempre. Disse para Hyde que estou me exercitando mais, e é verdade, tenho feito um pouquinho mais de exercícios, mas ela alegou que ninguém perde 13 quilos apenas aumentando os exercícios. Segundo ela, isso apenas endurece a gordura. Não é verdade, em absoluto. Os estudos mais recentes indicaram que o exercício é muito mais importante do que a dieta. Contudo, para um sujeito que era tão gordo como você, ela tem certa razão. Quando um gordo aumenta radicalmente seu nível de exercícios, o que ele consegue em geral é o prêmio de consolação, uma boa e sólida trombose de segunda classe. Não o suficiente para matar, mas dando a ele a certeza de que nunca mais poderá caminhar novamente por todos os 18 buracos do campo de golfe ou andar na grande montanha-russa do Parque Seven Flags Over Georgia. Billy achou que a cocaína estava tornando Houston falante. Você não compreende a coisa, disse ele. Eu também não compreendo. Neste trabalho, vejo um bocado de coisas que não compreendo. Um amigo meu que é neurocirurgião na cidade me chamou faz uns 3 anos para dar uma olhada em uma extraordinária radiografia craniana. Um aluno da Universidade George Washington foi procurá-lo porque estava tendo dores de cabeça lancinantes. Para meu colega, aquilo parecia enxaqueca típica. O rapaz se ajustava plenamente ao tipo de personalidade, mas ninguém brinca com essas coisas, porque dores de cabeça dessa espécie são sintomáticas de tumores cerebrais, mesmo que o paciente não esteja apresentando significantes alucinações olfativas, cheiros como de fezes, de fruta podre, de pipoca mofada, coisas assim. Então, meu amigo tirou uma batelada de radiografias, fez um eletroencefalograma no rapaz e mandou ao hospital para que ele se submetesse a uma tomografia axial cerebral. Sabe o que descobriram? Alec balançou a cabeça. Descobriram que o rapaz, que tinha sido o terceiro melhor em sua turma no ginásio e estava na lista do reitor todos os semestres na Universidade George Washington, praticamente não tinha cérebro. Havia uma única torção de tecido cortical subindo pelo centro do crânio dele, nas radiografias que este colega me mostrou. Aquilo pareceria qualquer um como um puxador de cortina de macramê. E isso era tudo. Aquele puxador de cortina provavelmente dirigia todas as funções involuntárias do rapaz. Tudo, desde respirar batimentos cardíacos e orgasmos. Apenas aquela única tira de tecido cerebral. O restante da cabeça do rapaz estava cheio de nada além de líquido cerebroespinhal. De algum modo que não compreendemos, esse líquido executava a função pensante do paciente. Seja como for, ele continua brilhante nos estudos, continua tendo enxaquecas, continua ajustado ao tipo de personalidade propensa a enxaquecas. Se ele não tiver um ataque cardíaco no correr dos 20 ou 30 anos que o mate, será difícil escapar quando chegar aos 40. Houston tornou a abrir a gaveta, pegou a cocaína e cheirou mais um pouco. Ofereceu a Alec. Alec recusou com a cabeça. Então, reiniciou Houston. Há uns 5 anos, uma velha chegou ao consultório sentindo dores terríveis nas gengivas. Ela já está morta. Se eu mencionasse o nome da velhota, você saberia quem era. Dei uma espiada nas gengivas dela. Deus Todo-Poderoso, não podia acreditar no que via. Ela havia perdido o último dente adulto quase 10 anos antes. Quero dizer, a velhota beirava os 90. E havia um punhado de novos brotando. 5 dentes ao todo. Não era de admirar que ela sentisse dores. Billy, a mulher estava tendo uma terceira dentição. Aos 88 anos. O que foi que você fez? Perguntou Alec. Ele ouvia tudo aquilo com apenas uma parte limitada da mente. A voz de Houston fluía acima dele, macia, como ruído inócuo, como música ambiental irradiando-se do teto em uma loja de departamentos. A maior parte de sua mente ainda se deleitava com alívio.
Sem dúvida, a cocaína de Houston seria uma droga fraca se comparada ao alívio que ele sentia agora. Alec pensou brevemente no velho cigano de nariz corroído, mas a imagem havia perdido seu sombrio e oblíquo poder. O que eu fiz? Perguntava Houston. Céus, o que eu poderia fazer? Receitei para ela uma pomada que, na realidade, não passava de uma forma mais concentrada daquele remédio que se passa nas gengivas dos bebês quando se inicia a dentição. Antes de morrer, ela ainda teve outros 3 dentes, 2 molares e um canino. Tenho visto outras coisas também, um bocado delas. Cada médico vê coisas estranhas que não sabe explicar. Bem, já chega, deixa, acredite se quiser. O fato é que não entendemos grande coisa sobre o metabolismo humano. Há sujeitos como Duncan Oakley. Você conhece Duke? Alec assentiu. Era o chefe de polícia de Fairview, expulsor de ciganos, que parecia um Clint Eastwood dos pobres. Ele come cada refeição como se fosse a última, disse Houston. Meu Deus do céu, nunca vi nada parecido. No entanto, o peso dele não passa dos 77 e, medindo 1,80 metros de altura, ele está perfeitamente proporcional. Tem um metabolismo poderoso, queima calorias, digamos, 2 vezes o ritmo de Yard Stevens. Alec assentiu. Yard Stevens era dono da Heads Up, única barbearia de Fairview, na qual também trabalhava. Ele pesava uns 135 quilos. Quem olhasse para ele imaginaria que era a esposa que lhe amarrava os sapatos. Yard tem mais ou menos a altura de Duncan Oakley, disse Houston, mas nas vezes em que o vi almoçando, reparei que mal toca na comida. Talvez seja um grande comedor às escondidas. É possível, mas acho que não. Ele tem uma expressão faminta, se sabe o que quero dizer. Billy sorriu de leve e assentiu. Ele sabia. Como sua mãe dizia, Yard Stevens dava a impressão de que o que comia não lhe fazia o menor bem. Quero lhe dizer mais uma coisa, embora eu suponha que seja fofoca. Os 2 caras fumam. Yard Stevens diz que fuma um maço de Marlboro Lights por dia, o que significa que provavelmente fuma 1,5 maços, talvez 2. Duncan alega que fuma 2 maços de Camel por dia, o que significa que talvez sejam 3,5. Já viu Duncan Oakley sem um cigarro na boca ou na mão. Billy pensou a respeito e balançou a cabeça. Nesse ínterim, Houston serviu-se de outra pitada. Bah, já chega disso, falou, fechando a gaveta com força, com autoridade. De qualquer modo, temos Yard fumando 1,5 maços de cigarros com baixo teor de alcatrão por dia, enquanto Duncan consome 3 maços de alcatrão puro diariamente, talvez mais. No entanto, dos 2, quem de fato está convidando o câncer a corroê-lo é Yard Stevens. Por quê? Porque o metabolismo dele é uma porcaria, e o ritmo metabólico está de alguma forma relacionado ao câncer. Há médicos que alegam que poderemos curar o câncer quando descobrirmos o código genético. Certos tipos de câncer, talvez. Entretanto, jamais haverá uma cura total enquanto não compreendermos o metabolismo. Isso nos leva de volta a Billy Alec, o incrível homem que encolheu. Ou talvez fosse melhor o incrível homem redutor de massa. Não produtor de massa, mas redutor de massa. Houston soltou uma risada que parecia um relincho, estranha e idiota, fazendo Billy pensar. Se é isso que a Coca faz com você, talvez eu prefira ficar com os bolinhos. Você não sabe porque estou perdendo peso. Não. Houston parecia satisfeito em afirmá-lo. Mas meu palpite é de que você pode mesmo estar se visualizando como magro. Isso pode ser feito, sabe? Vemos com uma certa frequência. Uma pessoa vem aqui e deseja realmente perder peso. Em geral, já passou por algum susto, palpitações, uma vertigem jogando tênis, badminton ou vôlei, qualquer coisa assim. Então, eu lhe passo uma dieta para que perca de 1 a 2,5 quilos por semana durante uns 2 meses. Dessa maneira, pode-se perder de 7 a 18 quilos, sem angústias e tensões. Ótimo. Só que a maioria das pessoas perde bem mais do que isso. Elas seguem a dieta, porém perdem mais peso do que apenas a dieta poderia justificar. É como se alguma sentinela mental, adormecida durante anos, despertasse e começasse a gritar o equivalente a fogo. O metabolismo se acelera automaticamente, porque a sentinela lhe disse para evacuar alguns quilos antes que a casa inteira pegasse fogo. Certo, disse Alec. Ele estava querendo ser convencido. Havia tirado o dia de folga do trabalho. De repente, o que desejava acima de tudo era ir para casa, dizer a Hyde que tudo estava bem com ele, levá-la para o quarto para fazer amor enquanto o sol da tarde se infiltrava pelas janelas do quarto. Vou acreditar nisso. Houston levantou-se para acompanhá-lo até a porta. Alec percebeu, achando graça, que havia uma poeirinha branca debaixo do nariz do médico. Se você continuar perdendo peso, faremos uma série completa de exames metabólicos, disse Houston. Talvez eu lhe tenha passado a ideia de que tais exames não são muito bons, mas às vezes eles nos revelam um bocado de coisas. De qualquer modo, duvido que precisemos chegar a isso. Imagino que irá perder cada vez menos peso, 2,5 quilos esta semana, 2 na próxima, 1 na outra. Então, quando se pesar, verá que ganhou meio ou 1 quilo. Você me deixa um bocado aliviado, disse Alec, apertando a mão de Houston com firmeza. Houston sorriu de forma complacente, embora nada mais houvesse feito do que apresentar negativas a Alec. Não sabia o que havia de errado com ele, mas, evidentemente, não se tratava de câncer. Ufa, é para isso que estamos aqui, Billy meu velho. Billy meu velho foi para casa ao encontro da esposa. Ele disse que você está bem? Alec fez que sim com a cabeça. Ela o envolveu com os braços, apertando firme.
Ele pôde sentir o volume tentador dos seios dela contra seu peito. Vamos para cima? Ela o fitou, os olhos dançando. Poxa, você está bem mesmo, não está? Pode apostar. Subiram e tiveram uma sessão magnífica de sexo. Uma das últimas. Depois disso, Alec adormeceu e sonhou. Capítulo 7. Sonho com a ave. O cigano se transformará em uma enorme ave. Um abutre de bico corroído. Sobrevoava Fireville, lançava um pó saibroso, cinéreo, semelhante à fuligem de chaminé, que parecia escapar de sob as penas poeirentas das asas. Suas axilas? Mais magro. Grasnava o cigano abutre, passando acima dos terrenos comunitários, do Village Pub, da livraria Waldenburg, na esquina das ruas May e Devon, acima do Esta Esta, o medianamente bom restaurante italiano de Fireville, acima do correio, acima do posto de gasolina Amoco, da moderna biblioteca pública de Fireville com suas paredes envidraçadas, finalmente, acima dos pântanos marinhos que desembocavam na baía. Mais magro. Apenas aquelas duas palavras, porém contendo uma maldição, algo que Alec pôde constatar, porque todos os membros daquela opulenta classe superior que vai de trem para outra bairro a tomar drinks no vagão-restaurante na volta para casa, os moradores dos subúrbios, todos se viviam naquela cidadezinha da Nova Inglaterra, assentada certeiramente no coração do território de John Cheever. Cada um em Fireville estava morrendo de inanição. Ele caminhou depressa, cada vez mais rápido, pela Main Street, aparentemente invisível. Afinal de contas, a lógica dos sonhos é apenas o que quer que o sonho exija, e horrorizado pelos efeitos da praga do cigano. Fireville se tornará uma cidade repleta de sobreviventes de campos de concentração. Bebês de cabeças enormes e corpos exauridos gritavam dentro de carrinhos de luxo. Duas mulheres trajando caros vestidos de grife saíram cambaleantes da Cherry on Top, a versão da Fireville de uma sorveteria antiga. Seus rostos eram apenas malares e supercílios salientes, destacando-se sob uma pele estirada e brilhante como pergaminho. As golas dos vestidos pendiam de clavículas protuberantes envoltas em pele e fundas cavidades nos ombros, numa hedionda paródia de sedução. E ali vinha Michael Houston, aos tropeções sob pernas finas como as de um espantalho, o terno Savile Row agitando-se frouxamente sobre um corpo de incrível magreza, segurando um frasco de cocaína em uma das mãos esqueléticas. Aceita! Ele gritou para Alec. Parecia a voz de um rato preso na ratoeira, esgotando em guinchos o que lhe sobrava de sua vida miserável. Uma cheirada ajuda a acelerar seu metabolismo. Billy, meu velho. Aceita? Com crescente horror, Alec percebeu que a mão segurando o frasco nada tinha de mão, era apenas um punhado de ossos barulhentos. O homem era um esqueleto falante e ambulante. Virou-se para correr, mas, como nos pesadelos, tinha a sensação de não ganhar velocidade. Embora se encontrasse na calçada da Main Street, era como se corresse em lama espessa e pegajosa. A qualquer momento o esqueleto que tinha sido Michael Houston alcançaria e ele, a coisa, lhe tocaria o ombro. Ou, talvez, aquela mão de ossos começasse a arranhar sua garganta. Uma cheirada, gritou a guinchante voz de rato de Houston. A voz chegava cada vez mais perto, e Alex sabia que, se virasse a cabeça, a aparição estaria próxima, muito próxima dele. Olhos cintilantes salentando-se em órbitas de osso nu, o maxilar descoberto estremecendo, abrindo e fechando. Viu Yard e Steven sair em passos vacilantes da barbearia Heads Up, o jaleco bege de barbeiro fustigando um peito e um estômago que agora não existiam. Yard gritava num horrível grasnido de corvo. Quando se virou para Alec, este viu que não era Yard em absoluto, mas Ronald Reagan. Onde está o resto de mim? Gritou ele. Onde está o resto de mim? Onde está o resto de mim? Mais magro, Michael Houston agora cochichava ao ouvido de Alec. E então, o que ele temia aconteceu. Aqueles dedos ossos tocaram, segurando e torcendo a manga de sua camisa. Alec pensou que aquela sensação enlouqueceria. Mais magro, muito mais magro, uma cheirada, e vejam só a magricela. Era a mulher dele, Billy meu velho, a mulher dele, e você está em apuros. Oh, meu chapa, em grandes apuros. Capítulo 8. As calças de Billy. Billy acordou sobressaltado, respirando com dificuldade, a mão tapando a boca com força. Hyde dormia tranquilamente ao seu lado, quase desaparecendo debaixo de um cobertor. Um vento de meados de primavera corria em torno dos beirais. Alec passou um rápido e temeroso olhar pelo quarto, certificando-se de que Michael Houston, uma versão espantalha do médico, não estava à espreita. Viu que era apenas seu quarto, conhecidos todos os cantos. O pesadelo começou a diluir-se, mas ainda sobrara o bastante para fazê-lo aproximar-se mais de Hyde. Não a tocou, pois ela acordava facilmente, mas penetrou na zona de seu calor e lhe roubou parte do cobertor. Apenas um sonho. Mais magro, respondeu, implacável, uma voz em sua mente. O sono voltou. Por fim. Na manhã seguinte ao pesadelo, a balança do banheiro registrou 97, o que deixou Alec esperançoso. Apenas 1 quilo. Houston tinha razão, com ou sem coca. O processo estava diminuindo. Desceu para o térreo assobiando e comeu 3 ovos fritos com meia dúzia de salsichas. Quando seguia de carro para a estação ferroviária, o pesadelo lhe voltou à mente, de maneira vaga, mais como uma sensação de déjà vu do que como uma recordação verdadeira.
Espiou pela janela ao passar pela barbearia Heads Up, que tinha de um lado o estabelecimento Frank's Fine Meat, e do outro a loja Toys R Us. E por um fugaz momento, esperou ver uma meia dúzia de esqueletos cambaleantes, como se a confortável e pomposa Fairview houvesse, de algum modo, se transformado em Biafra. As pessoas na rua, entretanto, pareciam bem, muito bem. Yard Stevens acenou para ele, corpulento como sempre. Alec acenou em resposta, pensando, seu metabolismo está avisando para que deixe de fumar. Yard. O pensamento o fez sorrir de leve. Quando seu trem entrou na Grand Central Station, os últimos vestígios do sonho tinham sido esquecidos. Sossegado quanto à perda de peso, Alec passou 4 dias sem se pesar e sem pensar muito no assunto, mas então quase lhe aconteceu uma coisa constrangedora, no tribunal e diante do juiz Wilmer Boyton, que tinha tanto senso de humor quanto o jabuti. Foi algo idiota, o tipo de coisa que povoa os pesadelos de crianças pequenas. Alec se levantou para apresentar um protesto e sua calça começou a cair. Ele havia começado a se erguer quando sentiu que ela deslizava por seus quadris e nádegas, avolumando-se nos joelhos. Então, voltou a se sentar com toda a pressa. Em um daqueles momentos de quase total objetividade, aqueles que surgem espontaneamente e que desejamos esquecer rapidamente, Alec percebeu que seu movimento devia ter parecido uma espécie de salto bizarro. William Alec, advogado, fazendo sua imitação de coelhinho. Ele sentiu um rubor cobrir-lhe o rosto. Trata-se de um protesto, Sr. Alec, ou de um acesso de gases. Os espectadores, felizmente apenas alguns, deram risadinhas. Nada disso, meritíssimo, murmurou Alec. Eu mudei de ideia. Boyton resmungou. Os trabalhos prosseguiram, e Alec continuou sentado suando, perguntando-se como poderia ficar em pé. 10 minutos mais tarde, o juiz pediu um recesso. Alec ficou sentado à mesa da defensoria, fingindo estudar um maço de papéis. Quando a sala de audiência ficou quase vazia, ele se ergueu, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, em um gesto que ele esperava que fosse parecer casual. Na realidade, estava segurando a calça pelos bolsos. Tirou o paletó na privacidade do toalete dos homens, pendurou, olhou para sua calça e então tirou o cinto. Ainda abotoada e com o zíper fechado, a calça deslizou até os tornozelos. As moedas tilintaram quando os bolsos bateram nos ladrilhos. Ele sentou no vaso, ergueu o cinto como se fosse um pergaminho e examinou nele. Podia ler uma história que era bem mais do que perturbadora. Linda lhe dera aquele cinto de presente 2 anos antes, no Dia dos Pais. Com o cinto erguido no ar, Alec estudou e sentiu o coração acelerar-se para uma corrida desordenada. A marca mais profunda no cinto Nicks estava logo além do primeiro furo. Lindo comprará um tanto pequeno e, na época, Alec havia pensado, pesarosamente, que talvez fosse um otimismo perdoável da parte dela. Mesmo assim, o cinto servirá bem nele durante bastante tempo. Quando ele parara de fumar é que ficará um pouco difícil de afivelar, mesmo usando o primeiro furo. Depois parara de fumar, mas antes de atropelar a cigana. Agora, havia outras marcas fundas no cinto, além do segundo furo, do quarto, do quinto, finalmente, do sexto e último. Com crescente horror, Alec reparou que cada marca impressa no cinto era mais leve do que a anterior. Ali ele podia ver uma história mais verdadeira e reveladora do que a que ouvirá de Michael Houston. A perda de peso continuava e, em vez de diminuir, estava aumentando velozmente. Chegará ao último furo no cinto Nicks, quando apenas 2 meses antes acreditava que teria que aposentá-lo, por estar pequeno demais. Agora, precisava de um 7º furo, que não existia. Olhou para o relógio e viu que logo teria de retornar à sala de audiências. Contudo, certas coisas eram mais importantes do que o juiz Boyton decidir ou não homologar um testamento. Alec procurou ouvir. O toalete dos homens estava em silêncio. Puxou a calça para cima com uma das mãos e saiu do cubículo. Deixou que ela tornasse a cair e contemplou-se em um dos espelhos, acima da fileira de pias. Ergueu a camisa à rova a fim de observar melhor a barriga que, até bem pouco tempo, tinha sido a sua ruína. Um som sufocado escapou-lhe da garganta. Foi só isso, mas foi o suficiente. A percepção seletiva não pôde se sustentar, estilhaçando-se imediatamente. Ele viu que a barriguinha proeminente que substituíra a pança arredondada não existia mais. Embora com a calça baixada e a camisa levantada sobre o colete desabotoado, os fatos eram claros bastante apesar da postura risível. Como sempre, fatos eram negociáveis. Quem lida com o ramo jurídico aprende isso prontamente. Mas a metáfora que surgiu foi mais do que persuasiva, foi indiscutível. Ele parecia um menino vestindo as roupas do pai. Alec estava confuso diante da pequena fileira de pias, pensando histericamente. Quem pegou o lápis de cera? Tenho que desenhar um bigode. Uma gargalhada sufocada e rançosa subiu por sua garganta ao ver a calça amontoada em torno do sapato e as meias pretas de nylon escalando 3/4 do comprimento das canelas peludas. Naquele momento, ele simplesmente acreditou em tudo. O cigano tinha amaldiçoado, claro, porém não com câncer. Um câncer seria gentil e rápido demais. Era algo mais, cujo desdobramento apenas começara. A voz de um condutor gritou em sua mente. Próxima parada, anorexia nervosa. Próximo desembarque, anorexia nervosa. Os sons escaparam de sua garganta, uma gargalhada semelhante a gritos ou talvez gritos semelhantes a uma gargalhada. Mas o que importava? A quem poderei contar isso? Hyde? Ela vai pensar que estou louco. Entretanto, Alec jamais se sentirá tão lúcido na vida. A porta externa do toalete dos homens abriu-se com um ruído.
Alec recuou rapidamente para o cubículo e o trancou com o ferrolho, assustado. Billy? Chamou John Parker, seu assistente. Estou aqui. Boyton já vai voltar. Você está bem? Estou ótimo, respondeu, de olhos fechados. Está com gases? É seu estômago? Sim, é meu estômago. Isso mesmo. Tenho que despachar um embrulho no correio. Ficarei fora apenas alguns minutos. Está bem. Parker saiu. A mente de Alec fixou-se no cinto. Não podia voltar para a sala de audiências do juiz Boyton segurando a calça pelos bolsos do paletó. Diabo, o que fazer? De repente, lembrou-se de seu canivete, o bom e velho canivete que sempre tirava do bolso ao pesar-se. Nos velhos tempos, antes de os ciganos chegarem a Fireville. Ninguém lhes pediu que viessem, seus cretinos. Por que não foram para Westport ou Stratford? Pegou o canivete e fez rapidamente um 7º furo no cinto. Ficou dilacerado e feio, mas funcionou. Alec afivelou, vestiu o paletó e saiu do cubículo. Pela primeira vez, reparou como as calças balançavam em volta das pernas, suas pernas finas. Será que outras pessoas já notaram? Pensou, com um novo e contundente constrangimento. Já viram como minhas roupas estão vestindo mal? Viram e fingiram não ver nada? Comentaram. Jogou água no rosto e saiu do banheiro dos homens. Quando voltou à sala do tribunal, Boyton vinha entrando com roçar de vestes negras. Olhou de esguelha para Billy, que esboçou um gesto de desculpas. O rosto de Boyton permaneceu rígido, desculpas definitivamente não aceitas. A lenga-lenga recomeçou. Billy conseguiu suportar o dia, de algum modo. Naquela noite, depois que Hyde e Linda foram dormir, ele se pesou. Olhou para baixo e não acreditou na marcação da balança. Ficou olhando, por muito, muito tempo. 88 quilos. Capítulo 9. 85. No dia seguinte, Alex saiu para comprar roupas. Escolheu-as febrilmente, como se roupas novas, roupas que lhe caíssem bem, resolvessem tudo. Comprou também outros 5 niques, em tamanho menor. Reparou que as pessoas haviam parado de felicitá-lo por sua perda de peso. Quando isso tinha começado? Ele não sabia. Vestiu as roupas novas. Foi trabalhar e voltou para casa. Bebeu demais. Repetiu o prato sem ter vontade, e isso pesou em seu estômago. Uma semana depois, as roupas novas não pareciam mais de bom corte e caimento. Tinham começado a ficar largas. Aproximou-se da balança do banheiro, o coração disparado a tal ponto que os olhos latejavam e a cabeça doía. Mais tarde, constataria que mordera o lábio inferior com tanta força que fizera sangrar. A imagem na balança adquiria tom de terror infantil em sua mente. Ela se tornará o duende de sua vida. Ficou parado diante dela por talvez uns 3 minutos, mordendo com força o lábio inferior, sem perceber a dor ou o gosto salgado do sangue na boca. Anoitecera. No téio, Linda via o seriado 3 Company na TV, e Hyde calculava as despesas domésticas semanais no computador Commodore no escritório de Alec. Com uma espécie de salto, ele subiu na balança. 85. Seu estômago pareceu torcer-se em um nó. Por um desesperado momento, Alec achou que seria impossível não vomitar. Lutou angustiadamente para manter o jantar no estômago. Ele precisava daquela nutrição, daquelas quentes e saudáveis calorias. Por fim, a náusea passou. Ele baixou os olhos para o mostrador da balança, recordando taciturnamente que Hyde tinha dito: ela não marca a menos, marca a mais. Lembrou-se de Michael Houston dizendo que com 98 quilos ele ainda estava com 14 quilos em excesso, acima do peso ideal. Agora não, Mickey, ele pensou, cansado. Agora eu estou mais magro. Saiu da balança, ciente de que agora ele sentia uma certa dose de alívio. O alívio que sentiria um prisioneiro no corredor da morte ao ver o diretor da prisão e o sacerdote aparecerem faltando 2 minutos para meia-noite, sabendo que o fim chegará e que não haveria nenhum telefonema do governador. Teriam que ser cumpridas certas formalidades, é claro, porém isso era tudo. Era real. Se falasse a respeito com alguém, pensariam que ele estava brincando ou que estava louco. Ninguém acredita mais em maldições ciganas. Talvez nunca houvessem acreditado. Elas estavam definitivamente démodas em um mundo que vira centenas de fuzileiros chegarem do Líbano em caixões, em um mundo que vira 5 prisioneiros do IEA morrerem em greve de fome, entre outros dúbios assombros. Mas era verdade mesmo. Ele matara a esposa do velho cigano de nariz carcomido, e seu eventual parceiro de golfe, o bom e velho pegador de tetas, juiz Cary Rossington, o deixará livre, sem mais nada além de um tapinha nas costas. Então, o velho cigano decidirá impor sua própria espécie de justiça sobre um gordo advogado de Fireville cuja esposa escolhera o dia errado para masturbá-lo pela primeira e única vez dentro de um carro em movimento. A espécie de justiça que um homem como seu casual amigo Ginelli poderia apreciar. Alec apagou a luz do banheiro e desceu para o téio, pensando nos convictos do corredor da morte, caminhando seu último quilômetro. Sem vendas. Padre, alguém tem um cigarro aí? Ele sorriu lividamente. Hyde estava sentada à escrivaninha dele, as contas à esquerda, tendo à frente a tela cintilante do computador, o talão de cheques apoiado sobre o teclado como uma partitura musical. Uma visão bastante comum, pelo menos numa noite durante a primeira semana do mês. Mas ela não preenchia cheques nem fazia contas. Estava apenas sentada lá, um cigarro entre os dedos, e, ao virar-se para ele, Billy notou tanta tristeza nos olhos dela que quase cambaleou.
Tornou a pensar na percepção seletiva, na maneira engraçada de a mente não ver o que não quer ver, como o truque de ir apertando o cinto cada vez mais, a fim de manter a calça larga presa à cintura que encolhia, ou como os círculos castanhos sob os olhos de sua esposa, ou a pergunta desesperada naqueles olhos. Sim, eu continuo perdendo peso, disse ele. Oh, Billy! Ela murmurou, com um longo, trêmulo suspiro. Mas ela parecia um pouco melhor, e Alex supôs que ela estivesse contente por aquilo ser tratado abertamente. Ela não ousara mencioná-lo, assim como ninguém do escritório ousara dizer. Suas roupas começaram a parecer que foram compradas em brechó. Billy, meu chapa. Será que está com algum tumor ou coisa assim? Alguém tocou com a velha varinha de condão do câncer. Não foi? Billy? Você arranjou um grande tumor em algum lugar de suas entranhas. Um tumor negro e gordo. Uma espécie de cogumelo humano apodrecido, já em suas tripas, sugando até secá-lo? Oh, não. Ninguém diz essa bosta. Os outros deixam que a gente descubra tais coisas sozinho. Um belo dia, você está no tribunal e começa a ficar sem calça quando se levanta para dizer protesto, meritíssimo, na melhor tradição Perry Mason, e ninguém abre a boca para dizer porra de palavra alguma. É verdade, disse ele e chegou a rir um pouco, como para disfarçar. Quanto? A balança lá de cima anunciou que baixei para 85. Oh, céus. Ele assentiu na direção dos cigarros dela. Me dá um desses? Claro, se quiser mesmo. Billy, você não vai dizer uma palavra linda sobre isso. Nenhuma. Nem preciso, ele disse, acendendo o cigarro. A primeira tragada o deixou tonto. Ótimo, a tonteira chegava a ser agradável. Era melhor do que o entorpecido terror que acompanhará o final da percepção seletiva. Ela sabe que ainda estou perdendo peso. Vi no rosto dela. Eu simplesmente não sabia o que ela estava vendo até hoje. Você tem que procurar Houston novamente, disse ela. Parecia terrivelmente assustada, mas a expressão confusa de dúvida e angústia desaparecera dos seus olhos. Os exames de metabolismo. Hyde, ouça, começou ele então parou. O quê? O que é, Billy? Por um momento, ele quase lhe disse, quase contou tudo. Alguma coisa o deteve, e nunca teve certeza do que seria, exceto que, por um momento, sentado na beira da escrivaninha e encarando-a, a filha vendo TV na sala, com um dos cigarros da esposa na mão, ele sentiu um súbito e selvagem momento de ódio por ela. A lembrança do que tinha acontecido, do que estivera acontecendo, um minuto ou pouco mais antes de a velha cigana se meter no meio do trânsito retornou-lhe em um lampejo de plena recordação. Hyde arrastara-se para junto dele, passará o braço esquerdo por seus ombros, e então, quase antes de perceber o que estava acontecendo, ela lhe abrirá o zíper. Ele sentiu os dedos dela, leves e tão hábeis, deslizarem pela fenda e depois pela abertura em sua cueca. Quando adolescente, Billy Alec às vezes lia atentamente, com mãos suadas e olhos um tanto arregalados, o que seus companheiros chamavam de livros calmantes. E, algumas vezes, naqueles livros calmantes, uma garota ardente envolvia seus dedos hábeis em torno do membro enrijecido de algum sujeito. Naturalmente, tudo não passava de sonhos eróticos em forma impressa, é claro, exceto que ali estava Hyde, ali estava sua esposa segurando seu membro enrijecido. E, droga, ela começara a masturbá-lo. Ele olhara para ela, espantado, e vira apenas o sorriso malicioso em seus lábios. Hyde, o que você está? PSST. Não diga nada. O que a possuíra? Ela jamais fizera tal coisa antes, e Alec podia jurar que algo assim nunca passará pela cabeça de sua esposa. No entanto, ela fizera justamente isso, e então a velha cigana tinha irrompido. Ora, fale a verdade. Já que você resolveu ver a verdade que a balança mostra, por que não encarar todas de uma vez? De que adianta mentir para si mesmo? Já está ficando tarde demais para isso. Pois aí estão os fatos. Senhora. Certo, os fatos. O fato era que a atitude inesperada de Hyde o tinha deixado tremendamente excitado, talvez por ter sido inesperada. Estendera a mão direita para ela, e Hyde puxou a saia para cima, exibindo uma calcinha de nylon amarelo, absolutamente comum. Aquela calcinha nunca o tinha excitado antes, mas agora, talvez fosse pela maneira como ela suspenderá a saia. Hyde tampouco fizera isso antes. O fato era que cerca de 85% de sua atenção fora desviada da direção, mesmo que em 9 entre 10 mundos paralelos as coisas provavelmente ainda tivessem transcorrido normalmente. Durante a semana, as ruas de Fairville não eram apenas tranquilas, eram absolutamente sonolentas. Mas isso não vinha ao caso, pois o fato é que ele não estivera em 9 entre 10 mundos paralelos, estivera neste aqui. O fato era que a velha cigana não tinha rompido entre o Subaru e o Firebird com as listas de corrida. O fato era que a mulher simplesmente saíra caminhando entre os dois carros, segurando em uma das mãos contorcidas, repletas de manchas cenis uma sacola cheia de compras, o tipo de sacola trançada que as inglesas costumam usar quando saem compras pela rua principal da aldeia. Havia uma caixa de sabão em pó na sacola trançada da cigana. Alec podia recordar isso. Ela não tinha olhado para os lados, ele podia afirmar com segurança. Contudo, o fato final era simplesmente que ele não vinha a mais de 55 km por hora e devia estar a quase 40 metros de distância da cigana quando ela surgiu diante de seu Oldsmobile. Haveria tempo de sobra para frear se ele estivesse no controle da situação. Entretanto, o fato é que estava à beira de um orgasmo explosivo, tendo tudo exceto uma diminuta fração de sua consciência concentrado na parte abaixo da cintura, enquanto a mão de Hyde comprimia e relaxava, deslizava para baixo e para cima, com lenta e deliciosa fricção. Pausava, apertava e tornava a relaxar.
A reação dele fora desesperadamente lenta, desesperadamente tardia, e a mão de Hyde o apertara, sufocando o orgasmo que o choque provocara, durante um interminável segundo de dor e de um prazer que era inevitável, mas, ainda assim, horripilante. Aqueles eram os fatos. Mas espere um momento, pessoal. Esperem um pouco, amigos e vizinhos. Havia mais 2 fatos, não é mesmo? O primeiro fato era que, se Hyde não tivesse escolhido aquele dia em particular para experimentar um pequeno autoerotismo, Alec estaria plenamente consciente de seus atos e de sua responsabilidade como condutor de um veículo motorizado. Então, o Oldsmobile teria parado pelo menos 1,5 metro da velha cigana, parado com um rangido de freios que provocaria uma rápida atenção das mães conduzindo bebês em seus carrinhos pelos arredores. Ele poderia ter gritado, "Ei, por que não olha por onde anda?" para a velha, enquanto ela fitaria com uma espécie de temor e incompreensão idiotas. Ele e Hyde a teriam visto cruzar a rua apressadamente, ambos com o coração batendo forte no peito. Talvez Hyde tivesse chorado ao ver que as sacolas de compras tinham caído, bagunçando e sujando o tapete traseiro do carro. Mas aí as coisas estariam bem. Não teria havido inscrição. Nenhum cigano velho de nariz corroído esperando do lado de fora para acariciar a face de Alec e sussurrar sua terrível maldição de 2 palavras. Esse era o primeiro fato subsidiário. O segundo fato subsidiário, que provinha do primeiro, era que tudo isso podia ser remontado diretamente a Hyde. Tudo o que ocorrerá tinha sido culpa dela. Ele não lhe pedirá que fizesse aquilo. Não lhe sugerira. Ei, o que acha de me fazer gozar enquanto voltamos para casa? Hyde, são 5 quilômetros de trajeto, você terá tempo. Não. Ela apenas tomara a iniciativa. E, caso você se pergunte, a escolha do momento foi péssima. Sim, tinha sido culpa dela. Mas o velho cigano ignorava isso, de maneira que foi Alec quem recebeu a maldição, e Alec que agora tinha perdido um total de 28 quilos. E ali estava Hyde, com olheiras escuras e pele lívida, mas aquele círculo sombrio debaixo dos olhos não iam matá-la. Iam? Não. O mesmo para a pele macilenta. O velho cigano não a tocará. Assim, o momento em que poderia ter confessado seus temores a ela, quando poderia ter dito simplesmente, acho que estou perdendo peso porque fui amaldiçoado, esse momento passou. O momento do ódio cru e límpido, uma pedra emocional disparada de seu subconsciente por alguma tosca e primitiva catapulta, passou também. Ouça, ele havia dito, e, como boa esposa, ela responderá. O que foi? Billy? Tornarei a procurar Houston amanhã, disse ele, embora originariamente não tivesse menor intenção de dizer isso. Pedirei que vá em frente com os tais exames de metabolismo. Como Albert Einstein estava habituado a dizer, que se foda. Oh, Billy! Ela exclamou, e estendeu os braços para ele, que se deixou abraçar, e porque ali havia consolo, ele sentiu vergonha do vívido ódio de poucos minutos antes. Mas nos dias que se seguiram, quando a primavera de Five Apples seguiu em seu ritmo costumeiro, atenuado, e sutilmente preparando o verão de Fireville, o ódio retornou com mais e mais frequência, apesar de tudo que fizesse para detê-lo ou sufocá-lo.